Pararatimbum, parará. Vocês estão vendo isso? É bug do YouTube. Boa noite! Muito boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos é dose, né? Começa bem o negócio, mas tudo bem. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais uma live do canal Tricotando com Zé. Este modestíssimo espaço, eu aqui parafraseando Jana Viscardio, de minha propriedade, não é mesmo? Né? Onde meu canal, minhas regras, olha só que coisa louca, não é mesmo? Bora lá, gente. Boa noite para todo mundo que tá aí já me esperando. O pessoal que tá assistindo aquele... Deixa eu fazer um negócio aqui. Pera lá. Não. Transformar. Cadê você? Vou dar uma viradinha, tá? Tchan. Não virou. Transformar. Flip horizontal. Pronto, assim fica melhor. Agora sim, tô me sentindo melhor. E eu vou acabar com esse trava-trava, tá, gente? Pronto. Agora vocês... Eu não me vejo, mas vocês me veem. Bom, a gente vai esperar o pessoal da... Propaganda longa. Eu tô sabendo que tá tendo umas propagandas de 30 minutos, né, gente? Que negócio é esse? Gente, quando é assim, pula, tá? 30 minutos de propaganda é demais, né? Aí também não tô... Eu sei que tem gente que assistiu, inclusive acho que a Solange vai estar por aqui, né? Mas não precisa assistir tudo isso não, tá? 30 minutos é muita coisa. Bora. Deixa eu ver aqui. A gente já tá... Olha, gente, já tem que falar um negócio pra vocês, tá? Já tô aqui recebendo Pix. Um Pix atrás do outro foi assim hoje, ó. Pelo menos no comecinho agora foi um espetáculo. Pode continuar assim pro resto da live, não tem problema. Zé, mas já vai falar de Pix já, porque eu quero agradecer. Quero agradecer a Cris Massafera, quero agradecer a Tânia Regina e a Soraya, que sempre deixa o Pix dela antes da live. A Tânia tá com esse hábito também, eu tô adorando, viu, Tânia? Beijo. E a Cris também, tá, gente? Então, vejam que coisa, né? Já tô falando de Pix por quê? Porque Pix é aquele Pix que, né, fortalece. E acabei de receber outro da Cláudia Regina, gente. Olha que espetáculo, gente. Não é mesmo? Ah, que maravilha! Que maravilha! Deixa eu fazer um negócio que eu esqueci que eu ia fazer, que eu reparei que tá estourando o áudio. Ai, não é tanto que eu quero. Gente, me digam se vocês estão... Não me digam não, eu vou entrar aqui, né, tomar vergonha na minha fuça. E vou entrar aqui para ouvir o áudio. Nossa. Ai, coceira no meu joelho. Coceira de pernilongo, né, gente? Pelo amor de Deus, tá um pavor aqui a cidade. Your channel. Vamos ver se tá coisando aqui. Já tem 19 pessoas já, hein? É porque, né, o pessoal tá assistindo... Deixa eu ver. Pavor aqui a cidade. Porque, né, o pessoal tá assistindo... Deixa eu ver. Pavor aqui a cidade. Pera lá. Acho que não tá mais estourando, vou deixar assim mesmo, tá, gente? Deixa eu ver mais aqui. Gente, muito obrigado pelo Pix, quem mandou Pix até agora. Então, já vamos começar falando disso, né? Eu acho que vocês estão me vendo torto, não estão, não? Acabei de reparar que o negócio tá meio... Se não ficar legal, deixa eu ver. Não, vou deixar assim, gente. Vou deixar assim, não vou me ocupar com isso não, tá? Que eu mudei umas coisinhas aqui por causa da... Eu coloquei uma mesa aqui, na verdade, agora. Fica melhor, porque antes eu tava num negócio que era meio mole. Então eu tô mais seguro agora. Ó, 23 pessoas na live já. Beijo pra quem tá aí, tá, gente? Beijo. E vamos dar boa noite aqui já. Vamos de cara dando boa noite. Rubia Moraes, primeira a chegar. Obrigado, Rubia. Beijo, boa noite. Adriana Velasco. Drica. Beijo. Maria Helena Ramos, ó, Dri, posso falar daquele negócio lá? Se você falar que pode, eu falo, tá? Maria Helena Ramos, boa noite, Zé, boa noite a todos, boa noite, Maria Helena. Maria Isabel Arte em Fios, boa noite, Zé e pessoal, no aguardo do início. E a Maria Isabel Scus, boa noite, pessoal, e boa noite, Zé. Maria Isabel Arte em Fios, gente, é o canal da Maria Isabel Scus Pimentel, tá? Ela faz um canal de crochê, e eu sei que muita gente gosta de crochê, então... Não se esqueçam de se inscrever no canal da Maria Isabel Arte em Fios, chama. O canal é Maria Isabel Arte em Fios e ela ensina crochê lá.
Umas peças, ó, gostosa de ver, gostosa, um cropped lindo, maravilhoso, de crochê. Vestuário de crochê que é um negócio que é assim, gente. Eu tenho dificuldade pra gostar, só que os dela eu tô achando da hora, de verdade. Principalmente o cropped que ela fez. Eu não sei, Maria Isabel, perdoa. Não sei se você lançou algum outro vídeo. Inclusive, Maria Isabel, faz o seguinte. Compartilha no grupo quando você lançar vídeo. Beleza? Tá lá. Pode compartilhar, de verdade mesmo. Cláudia Silva, boa noite, tricoteiros. Boa noite, Claudinha, seja bem-vinda. Mariana Melo Brits, boa noite, pessoal. Tânia Regina, boa noite, Zé, boa noite, pessoal. Boa noite, Tânia, obrigado pelo Pix. Kellen Daiane Zanin, boa noite. Diná, boa noite, querida, seja bem-vinda. Patrícia Lopes, boa noite a todas e todos. É o Augusto de Arruda Botelho que fala, né? Que falava no grande debate, boa noite a todas e todos, é ele. Gosto muito daquele cara, viu? De verdade mesmo. Bom, Augusto de Arruda Botelho, Gabriela Prioli, né? Teve o Feller também que fez, se não me engano. Sensacional. Rosane Melo, boa noite a todos, amigos do Tricô, boa noite, Zé. Boa noite, Rosane. Soraya, propaganda longa. Já assistiu, Soraya? Quando for muito, muito longa, tipo 4, 5, 10 minutos, aí não, né? Simone Alves, boa noite, Zé, e boa noite, galera. Boa noite, Simone, saudade de você, mulher. Vi você se manifestando lá no grupo, meu amor, mas eu, né, não te mandei um beijo. Então eu vou te mandar um beijo ao vivo, o que você acha? Beijo, Simone. Seja bem-vinda à live. Carla Neto, boa noite, Carla, seja bem-vinda também. Cláudia Silva, vamos compartilhar, é isso aí. Marlene Duarte, boa noite. A Cláudia está compartilhando essa live incrível. Isso aí, brigadão. Soraya, boa noite a todos. Zé, o Itaú está sem conexão. Não sei o que aconteceu. Assim que conseguir, faça o Pix. Você conseguiu já. Viu, Soraya? E eu fiquei sabendo que tá com problema no Itaú mesmo, tá? Ouvi na rua, assim, tava passando, ouvi na rua falando que tava com probleminha mesmo. Glaucia Castelo Branco, Glaucinha. Glau, Glau. Glau, Glau. Não sei nem se ela gosta que chama assim, eu já dou apelido pra pessoa. Glau. Boa noite, gente. Boa noite, Zé. Obrigado, Glau, pela presença. Boa noite. Delma Paiva. Boa noite. Demorou, mas passou. Soraya, foram 3 minutos. Ah, tá. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Gente, eu acho que em algum momento eu vou ter que levar um xingo da minha mãe porque eu não peguei água. Eu não peguei água. Ai, deixa eu... Dá. Deixa eu mandar pra dona Ilka, gente. Pera aí. Quem não me... Ó, vocês precisam me seguir no Instagram, hein? Eu sei que eu já falei. Cadê dona Ilka? Vocês vão entender porque o Zé tá com sono. Logo, logo eu acordei 8 horas da manhã. Hoje. Eu fui levar cachorro no veterinário. Amanhã tem que levar de manhã de novo. Pronto. Compartilhado. Vamos dar um play aqui pra gente ver como é que tá o áudio. Tá, hein? Eu sei que... Não tá coisando, não tá coisando. Não tá coisando, é dose, né? Bom, pra variar, o celular... Não tá coisando, não tá coisando. Não tá coisando, é dose, né? Pronto, tô me ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem também, estão me vendo bem, isso é o que importa. Tá? Demorou, mas passou. Vamos esperar mais gente chegar pra gente começar. Enquanto isso, enquanto o pessoal chega, se você tá assistindo essa live depois, eu tenho um pedido pra fazer pra você. Para as quase 400 pessoas que assistem a live, por favor, deixem um comentário, nem que seja uma figurinha, um emoji. Deixem um comentário depois que essa live virou vídeo. Vou falar isso algumas vezes durante a live hoje, tá, gente? Comentário, like, óbvio, ou dislike, aí tanto faz, né? Mas o like agora é mais importante pra gente, porque o like aparece, o dislike não, tá? Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Mariana Mello, te sigo lá no Insta, às vezes te mando umas ideias de peças que achei interessante. Eu vejo, meu amor, eu vejo, Mariana. Glaucia Castelo, meus melhores amigos sempre me chamaram de Glau. Pode chamar sim, é super carinhoso. Ai, que bonitinho! Fui alçado como é que fala? A categoria de amigo, olha só. Não, a gente já é amigo, né? O pessoal do grupo já é amigo, já. Eu sinto isso. De verdade mesmo. Tem pessoas lá que, assim,
eu sou muito feliz de ter trazido para perto de mim, para mais perto de mim, né? Que é o pessoal do grupo de WhatsApp. Zé, mas peraí, como assim você tem um grupo de WhatsApp e eu não tô sabendo? É que na verdade você não tá sabendo porque eu falo do Apoia-se. O Apoia-se, gente, é uma plataforma onde você pode contribuir financeiramente para a continuidade do trabalho aqui do canal Tricotando com o Zé. E nessa plataforma é tudo seguro, você pode pagar por boleto, você pode pagar por cartão de crédito. Lembrando, gente, que é mensal, beleza? E aí, para quem colabora com R$20 ou mais, inclusive, gente, se puder colaborar com mais assim, é bom, sabe? Porque a minha internet, que eu pago com Apoia-se, aumentou. E não foi porque aumentou a velocidade, porque eu ganhei uma cortesia porque deu um problemão aqui, né? Vocês sabem disso. E aí aumentou, sabe? E aumentou bastante. Que na verdade eu tinha uma promoção, né? E aí, ok, aumentou, eu já sabia que isso ia acontecer. E o Apoia-se eu uso para pagar essas coisas, tá? Né? Então, assim, pagar tipo conta da internet, que eu uso pro canal. Eu uso também pra vida pessoal? Uso, mas eu uso principalmente pro canal. Né? Geralmente quando eu tô conectado à internet é porque eu tô vendo alguma coisa do canal. Enfim, né? Ajuda a manter o trabalho do canal Tricotando com o Zé funcionando ativo sempre. Ok? Certo, Zé. E aí? Como é que participa do grupo? Você vai lá no Apoia-se, faz o seu cadastro, faz a contribuição mensal. Em uns 5 dias, mais ou menos, você vai receber um e-mail do Zé, do Tricotando com o Zé, mostrando, explicando, agradecendo, na verdade, e te mandando o link para participar do grupo. Beleza? É isso aí, tá? E tem também o Pix, que eu já falei, o pessoal colabora através do Pix, o que eu acho maravilhoso, não é mesmo? Porque esse dinheirinho vai direto para a conta que eu pago o cartão de crédito do canal, porque sim, eu tive que separar, né? Senão o Zé ia se ferrar. Então eu tenho o cartão de crédito do Nubank, é para o canal. Tem outras coisas lá? Tem. Mas o grosso é do canal, tá? O grosso é do canal lá. E tem também o Superchat, que você pode dar sua contribuição ao vivo e aparece aqui para todo mundo ver, beleza? Muito bem, gente. Então, mais uma vez, o recado do comentário, tá? Se está assistindo essa live depois, ou se não, está assistindo hoje, Zé, tô mandando comentário aqui, adianta? Não. Aqui no chat é Perdão, gente. O que é isso? É um pedaço de pão. Olha que... Onde estava enfiado esse pedaço de pão? Porque eu escovei os dentes, né? Eu sei. Eu sei o que pode ter acontecido. Será? Já ouviu falar de casídio? Casídio é um buraquinho que você tem na garganta. O pãozinho pode ter ficado lá. Como eu tô falando, aí ele saiu. Ivanete, galera, boa noite, Zé, e a todos na live. Boa noite, Ivanete. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindes e muito bem-vindas. É muito bem-vindas, muito bem-vindos e muito bem-vindes. É isso, para usar todos os gêneros, inclusive o neutro. Porque sim, faz sentido. Para mim, pelo menos, faz. Bora lá, gente. Então, como eu estava falando, você tem a possibilidade de contribuir financeiramente através do Apoia-se, do Superchat, também do Pix, tá? Para ajudar o canal Tricotando com o Zé, sem você ter que dispor de dinheiro, você pode curtir, comentar e compartilhar essa live. Zé, mas estou mandando comentário aqui ao vivo, e aí, funciona? Funciona. Funciona para interação. Certo? Mas aqui ao vivo não conta para o engajamento. Então, por favor, gente, depois que terminar essa live, deixe seu comentário lá, tá? Vou colocar meta na live de novo, porque a última live ela não foi para frente por causa dos comentários e por causa dos likes, tá, gente? Muito pouco comentário e muito pouco like, não vai para frente, tá? Eu tô vendo as minhas lives escalando de visualização, ou seja, tá passando aí do que estava acostumado sempre, tá? E agora não tá indo mais. Simplesmente não tá indo mais. E por quê? Porque vocês não curtem, não comentam e não compartilham. E eu não entendo. Real, curtir... Zé, dá trabalho comentar. Beleza. Já liberei vocês de ter que ficar mandando texto. Só manda uma figurinha, manda oi Zé, e aí, tudo bem? Sei lá, pergunta se tá tudo bem comigo, eu respondo. Se eu dou um coraçãozinho, eu já respondi, eu li aquele comentário. Tá ali com carinho, né? Então se tem um coraçãozinho, eu li o comentário. Quando não tem um coraçãozinho, eu também li, tá? Mas é porque daí eu fiquei meio cabreiro. Deixa eu tirar um troço do bolso aqui que tá me incomodando, gente. O que isso aqui tá aqui? Eu acendi incenso.
Acendi incenso. Bom. Vamos lá, gente. Vocês viram na thumb da live. Eu tô aqui com a blusinha completa, já prontinha, tecida. Essa foi a segunda manga que eu fiz um tipo de diminuição diferente. E que na verdade é a mesma diminuição que eu ensinei a fazer no decote das costas. E ela ficou um pouquinho mais flexível do que a outra. O que não vai fazer eu tecer outra manga, não vou fazer, não vou mudar, porque aquela tava boa, essa aqui ficou melhor. Tá? Então essa daqui é a outra cavinha, tá? Flexível também, tá esticando. Tá? Então 2 manguitas. Mangolinas. Nós temos também a nossa frente, que tá aqui, linda, maravilhosa, com decotão redondo. E temos também as costas. Numa peça, gente, que é assim. Eu vou ser bem sincero pra vocês. É facinho, linhozinho de fazer? Não, não é, porque você tá trabalhando com trocador, com cartela. Porém, era uma demanda de muitas pessoas, né? Eu quero aprender a fazer decote com o trocador. Muitas dessas pessoas que queriam aprender a fazer decote com o trocador... Ah, Leila Cardoso, boa noite, Zé. Gostei muito de te conhecer pessoalmente. Ô, Leila, beijo. A Leila esteve lá na loja ontem. Foi ontem. Foi ontem. Deixa eu só ver um negócio aqui. Que bonitinha. Ai, gente, que bonitinha, dona Ilka. Oh, gatinha. Bom, gente, então, a Leila foi lá na loja, a gente se conheceu pessoalmente. E aí, muita gente que queria aprender como é que faz decote com trocador, que me cobrava isso, né? E aí tá aqui, né? Decote das costas, decote com trocador, decote da frente. Fazer uma peça mesmo, né, com trocador, porque assim, diminuição com frontura, máquina e frontura, etc e tal, não é que é difícil de fazer, mas requer um pouquinho de prática, né? Requer um conhecimento mais, vamos dizer assim... Eu vou tentar deixar vocês mais retos, tá, gente? Ó, tô subindo um pouquinho aqui, porque pra mim tá torto. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou ótimo. Neuza Brassoroto, boa noite, Neuza. Seja muito bem-vinda, Neuza. Então, gente, o que acontece é o seguinte, nós vamos costurar a peça hoje. Nós vamos terminar de costurar a peça hoje? Eu não sei, tá? Tudo depende, se eu achar que vai ficar muito cansativo, etc e tal, até pra vocês, né? Eu vou considerar fazer uma segunda parte dessa live, já vou adiantando isso. O legal do trabalho dessa live que eu tô fazendo, tá chegando bastante notificação aqui. O legal dessa live que eu tô fazendo, gente, é o seguinte, e mais importante talvez, né? Foi desde o começo. Primeiro, eu escolhi uma cartela que eu queria usar com o trocador. Eu ensinei vocês num guia definitivo de como faz a abençoada da cartela para o trocador. Porque assim, gente, é um jeito de fazer. A partir daquele momento que você entende o jeito, eu ensino isso falando para a pessoa hoje, tá? Então assim, e nesse vídeo eu ensinei detalhadamente. Foi assim, bem detalhadinho mesmo, bem detalhado. É o primeiro vídeo dessa série. Depois que terminar essa série, nessa live ou na live da semana que vem, da terça-feira, eu vou... Mais uma vez, gente, peraí. Acho que agora ficou melhor também. Eu vou... Deixa eu ver se ficou bom. Ficou. Depois que terminar tudo, vai ter um negócio lá que não se bateu meta de like, né, em todas as lives. Então, assim, eu tô pensando sobre a receita. Tá? Pensando mesmo sobre a receita. Se eu vou passar ela daquele jeitão lá que eu faço, vocês já conhecem. Porque não teve, não bateu, gente. Aí assim, né? Bom, eu me prometi que eu não vou ficar forçando muito isso. Acho que tem que ser orgânico, né? E aí, desde o comecinho, desde escolher o desenho, transformar para trocador, daí depois
tecer a peça, escolher, né, como que você vai tecer, as cores que você vai usar. Eu tive que trocar de cor porque deu problema com a luz, né, no vermelho e verde. E aí eu troquei de cor para fazer a peça mesmo. Né? Essa aqui é uma peça piloto, é a minha primeira peça com trocador. Sim, é minha primeira peça com trocador. Zé, você faz tricô há 30 anos. Eu falei, gente, contato com trocador eu tive... Tudo bem, lá na malharia eu tive, mas não fazendo jacar. Não era jacar. Contato com trocador eu tive na loja, né? Sei usar o trocador. Mas eu nunca me debrucei sobre fazer uma peça. E eu falei assim, bom, se o pessoal quer aprender a fazer decote, provavelmente quer aprender a fazer cava. Se quer aprender cava, quer fazer as coisas das costas, quer fazer a manga, quer fazer a coisa acontecer, né? E é isso, foi essa a proposta dessa live e eu acho que eu cumpri muito bem. Dessas lives, né? Eu acho que eu cumpri muito bem. Deixa eu ver aqui, gente, temos uns comentários. Mariana, muito conhecimento nessa sequência de lives. Marta Almeida, boa noite, Zé. Iria assistir sua aula porque gosto do jeito que você explica. Obrigada, Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe, Márcia. Obrigado pela presença. Bom, gente, hoje a proposta é, né, de uma live mais dinâmica. Vamos ali, então, eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar a visualização de vocês da máquina. Porque sim, a gente vai para a máquina de tricô. Zé, mas você não falou que vai montar a peça? Como assim você vai para a máquina de tricô? Explica isso melhor, em um ângulo diferente ainda por cima, né? Ah, eu não mostrei uma coisa, gente, porque caiu no chão. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar. Voltei. Olha só. Além daquelas partes que eu falei pra vocês, tem o acabamento do decote, não é mesmo? Olha só que bonitinho. Esse acabamento do decote que tem um nozinho do fio aqui, mas é fio de reuso, né? Então, eu posso colocar pra dentro também, né? Deixa eu ver se tem outro fora. Não, não tem. Então eu vou colocar esse lado pra dentro. Esse acabamento de decote aqui, gente, se der tempo na live hoje, eu vou mostrar mais ou menos a mesma técnica que eu já ensinei de acabamento aqui no canal Tricotando com o Zé, só que era ponto meia, e eu vou mostrar como é que faz com ponto sanfonado. É muito parecido, só que você não dobra, tá? Isso eu já posso te assegurar, tá? Deixa eu ver se eu consigo mandar um WhatsApp pra minha mãe. Eu tô com sede. Oxi. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. E aí, gente, eu falei que eu ia já pra máquina, né? A gente vai voltar pra lá agora, pra vocês verem a máquina como vai ser hoje. Vou deixar meu celularzinho ali de feedback. Pronto, olha só que bonitinho. Tá até aqui com uma as agulhas selecionadas em 2x1, que eu tava fazendo o acabamento hoje. Ah, uma coisa que eu tenho que dizer, gente. Por que que talvez eu não faça tudo hoje, tá? Um dos motivos é calor. Zé, mas como assim calor? O que tem a ver o calor com o tricô? Não é com o tricô, gente. É com o equipamento que eu uso para transmissão, tá? Tanto a câmera quanto o computador, eles estão esquentando muito, porque aqui tá 26 graus agora, só para vocês terem uma ideia. E assim, 26 graus à noite é quente, é muito quente, tá? O que a gente vai começar? A gente vai fechar um ombro primeiro, porque depois quero colocar o acabamento com ela esticada, por isso que eu acho que vai dar tempo de fazer por isso que eu acho que vai dar tempo de fazer hoje o acabamento, tá? Eu sei que eu coloquei um monte de coisa, não é tudo isso que vai pro ombro. O que eu tô colocando aqui, na verdade, é o seguinte, gente. Quando eu vou costurar uma peça na máquina, eu vou colocar ela assim na frente da máquina, tá? Eu vou ver o tanto de pontos que dá. E eu dou uma ligeira esticadinha na peça, tá? Por que eu dou essa ligeira esticadinha? Porque eu preciso que a costura não fique repuxada. Então o ombro hoje, quando eu for costurar, que a primeira coisa que eu vou costurar é o ombro, um dos ombros, tá? Eu vou dar uma ligeira esticadinha nele pra gente fazer melhor. Né? Eu venho aqui com ele no tamanho dele mesmo. Tá 20 pontos, eu vou colocar uns 26 pontos, tá? Com o meu transportador, eu tô com o direito virado para mim, tá?
Eu vou pegar aqui assim, ó. Eu não vou colocar muito na beiradinha, gente, porque senão fica feia a costura, mas também não vou colocar muito para dentro, porque senão fica esquisito também, tá? Solange Corrade, muitíssimo obrigado pelo seu superchat de R$ 6,21. Muito obrigado. É do Rewards, né? Muito provavelmente. Márcia Maciel, boa noite, Zé. Boa noite, Márcia. Araci Lopes, boa noite. Solange Corrade, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo superchat. Ana Barbosa, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Ó, gente, parei no superchat da Solange, tá? Tô na técnica aqui. Mas hoje eu consigo ver pergunta, tá? Eu só não vou conseguir responder, tipo, né, na mesma sequência que ela vier. Se vier uma coisa, se vier um textão grande ali, que não for ofensa, é óbvio, aí eu vou ler, tá? Então eu tô de olho aqui porque dá pra ver no celular os comentários agora, beleza? Muito bem, então eu tenho 20 pontos aqui sem esticar, aí uns... Dava pra colocar uns 24 pontos, né? 24. É. Não, 24 não. 30 pontos, é isso? Não, 30 pontos é muito. Vamos tirar duas agulhinhas daqui e ficamos com 23, 24. Perfeito. Zé, mas você vai costurar na máquina, por que você não costura à mão? Você fala que é o acabamento. Gente, o trocador, tá? O trocador fica um pano grosso, né? Não é que fica ruim, mas fica um paninho meio grossinho, né? Então, assim, costurar à mão não vai garantir que vai ficar um acabamento, nossa, que maravilha. Tá? Coloquei na beirada, vou colocar do outro lado e vou seguir agora no meio. Eu sempre pego o meio, tá? Deixa eu pegar um outro transportador aqui. É de 2 agulhas, mas ele é melhor do que esse aqui. Ó. Aqui. Veio uma agulha só. Ou eu pego esse. Por isso que é bom ter muito acessório, viu, gente? Às vezes você vai com um, não tá indo legal, você pega outro. E vai numa boa. Esse transportador aqui, eu adoro ele. Ele é antigão. Bem antigo. Ó, 4 agulhas, olha que maravilha. Vai nas 4 agulhas. Óbvio que eu vou dar uma olhada, né? Ver se de repente eu não peguei num lugar que ficou feio, etc e tal, que de repente precisa pegar em outro lugar, entendeu? E eu vou dar uma esticadinha que é pra quê? Pra que essa costura não fique repuxada, tá? Porque tem a tendência de ficar repuxada assim. Agora eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Eu suspendi, mas não deveria tê-lo suspendido. Porque eu ainda vou colocar outra parte aqui, né, gente? Eu vou fazer assim, eu vou costurar esse ombro. E logo em seguida eu vou costurar uma das laterais. E depois eu vou colocar o acabamento, pode ser? Me respondam aí nos comentários, por favor, se pode ou não pode. Você que está assistindo essa live depois. Você que está assistindo quando ela já virou vídeo. Faz o seguinte, me informa para aí nos comentários da onde você é, tá? Me informa da onde você é, mas isso depois que ela virou vídeo. Agora a gente pode fazer isso depois ao vivo, tá? Silvana Souza chegou agora, seja bem-vinda, Silvana. Vou colocar outra extremidade. Repara que eu sempre coloco uma ponta, depois a outra, porque daí não preciso ficar me preocupando em fazer marcação para garantir a uniformidade, tá? Nessa hora que eu estou colocando a segunda etapa, a segunda parte, eu posso suspender a agulha. Vou pegar aqui 4 pontinhos bonitinhos e colocar. Outra coisa legal de falar, tá, gente? Zé, mas e se ficar um negócio esquisito, assim, em algum momento, ali na hora de colocar os pontos, fica meio estranho e tal? É o seguinte, gente, não se preocupem. Não há nada no tricô que você não consiga consertar depois, tá? A não ser quando cai um ponto enrendado, por exemplo, que caiu, você não viu. Chega na hora de costurar, você vê lá o pontão caído. Você não tem nem ideia para que lado ele vai, né? Tem ponto de rendado que dá para costurar, tem outros que não dá, tá? Eu prefiro optar o seguinte, nenhum dá. Você tem que evitar que caia ponto. Pronto, acabou. Essa é a grande verdade. Coloquei aqui já meu ombro, ok?
Deixo tudo bonitinho aqui, pego a minha reguinha e vou fechar as linguetas. Fechei as linguetas, eu vou descer um pouquinho as agulhas para mais próximo do tricô, fazendo com que as linguetas fiquem fechadas. Zé, mas para que isso? Né? Vocês vão entender, gente. Uma coisa importante de eu falar aqui agora, já vou falar no meio aqui da técnica mesmo, porque eu sei que chama atenção, e eu quero muito que todos tenham a mesma oportunidade que eu tenho. Gente, cadê o povo dessa live? 36 pessoas? Tá estranho isso aí, hein? Mas vamos lá. Eu acho que o YouTube não tá entregando minha live, gente. Não tá entregando. Gente, avisa o povo nos grupos de WhatsApp, avisa o povo nos grupos de Messenger, avisa os povos no grupo do Telegram, avisa, por favor. Eu, inclusive, tô pensando em fazer um grupão geral para divulgação do canal. Ponto. Eu não vou responder pergunta, não vou fazer nada. Eu só vou fazer um grupão geral de WhatsApp, aonde eu vou comprar outro número, só para vocês terem uma ideia, tá? Esse WhatsApp ele vai ficar ativo só no computador, então não vai estar no meu celular, mas é só para divulgar, como eu faço nos grupos de tricô à máquina do Facebook, beleza? Agora a gente vai usar o remalhador e o arremate com o remalhador, tá? Que eu já ensinei algumas vezes aqui no canal. Vou pegar meu remalhadorzinho, bonitinho, tá? O remalhador é assim, a gente vai pegar e vai colocar ele no gancho da agulha e vai puxar cuidadosamente ele para atravessar as duas peças, né? A frente e as costas. Eu engancho o fio no remalhador e vou trazer ele cuidadosamente para o outro lado, tá? Ó, quando eu falo cuidadosamente, é muito cuidadosamente, porque o que aconteceu aqui, gente? Na hora de puxar, a lingueta estava um pouquinho aberta e pegou ponto. Pegou coisa do meio da peça, né? Coisa que eu não quero que aconteça. Então eu coloquei aqui. Como eu disse, eu vou colocar o remalhador. Aqui eu estou segurando o fio que vem do tensor, tá, gente? Só tirar esse nozinho aqui, que esse fio é de reuso. Olha, eu tenho fio de reuso no canal, hein, gente? Vou tirar. Coloco o fio. Me certifico que a lingueta do remalhador está fechada. Passei para o outro lado. Coloco o gancho na outra agulha, o gancho do remalhador, e vou puxar a agulha. Puxei. Já estou com o fio preso, o fio fica sempre por trás. E eu vou sempre me certificar de que ele está fechando a lingueta quando eu vou atravessar o remalhador por dentro do tricô. Então aqui, ó, puxei. Como é que eu faço para garantir isso, gente? O remalhador está aqui. Deixa eu ver, será que corpar vai ficar legal? Eu acho que não, mas vamos ver. Acabei de trocar, quero ver como é que vai ficar. Tô esperando, tá? Aparecer ali na tela para mim. Que aparece... Ah, nossa senhora, que espetáculo! Por que eu não fiz isso antes, não é mesmo? Olha só. Então aqui, gente, eu tenho o remalhador, né? Ele tem a linguetinha dele. Para que eu consiga fazer essa costura numa boa, ou seja, garantir que feche, eu vou usar o poste da máquina como meu amigo, como meu aliado. Então eu dou uma viradinha no remalhador assim, ó, e ele vai bater no poste, a lingueta, tá vendo? Tá fechando. Coloquei aqui, vou puxar. Nunca passo esse ponto daqui para trás da lingueta, tá? Do remalhador. Sempre deixo ele na frente. Vou colocar o gancho na próxima agulha, vou puxar a agulha, coloquei o fio, dei uma fechadinha ali marota com a ajuda do poste e vou atravessar. Às vezes, gente, você consegue fazer isso com o próprio tricô, abrir, fechar a lingueta, né? Não precisaria da ajuda do poste, mas aqui a gente tem um tecido bem grosso, tá? Então eu preciso que fique desse jeito bonitinho aqui. Para que eu consiga costurar legal, eu preciso garantir que tanto a lingueta da agulha quanto a lingueta do remalhador estão fechadinhas, tá? Lanir Cardoso, boa noite, seja bem-vinda, Lanir. Gente, vai chamar o povo, pelo amor de Deus? Ah, tá, começaram a chamar, isso aí, gosto assim. Quem que é que tem que chamar? É a Dirce que tem que chamar a Rosane ou a Rosane que tem que chamar a Dirce, gente? Acho que é a Dirce que tem que chamar a Rosane, não é? A Dirce tá por aí, não tá? A Dirce Rambo?
E assim a gente vai costurando, tá? Eu tô usando aqui dois fios, os dois fios que eu estava usando antes, né? Lembrando que esses fios que eu uso, todos os fios do canal Tricotando com o Zé, são fios da Lansul, tá? Todos. Silvana Souza, sempre perco um ou mais pontos quando tento remalhar assim. Joana, hoje é aula do que, gente? Cheguei agora. Joana, tá no título da live, né? Tá no título da live. Hoje é a montagem da blusa. E aí a gente vai costurando assim o ombro. Opa, não fechou, tá vendo? Não fechou não, tava pegando o tecido. E aí aqui do lado, gente, eu faço mais um. Tá? Só pra firmar. Vou colocar aqui. Arrebentei meu fio, vou te passar o pai amado. Ah, veio ou não veio? Tava bem apertadinho. Ó, aqui a gente tem a costura feita. Vocês não vão ver, a costura tá aqui, né? Parece uma costura de remalhadeira. Tá? Que na verdade, em essência, é... Joana, fica tranquila, meu amor. Não precisa de desculpa não, tá? Só te falei que tá no título. Só isso. Ó, costura certinha, bonitinha. Acho que vocês estão... Eu não tô mostrando, né? Eu tô só uma besta quadrada. Vou mostrar agora, tá? Ó, costura bonitinha aqui. Tá vendo? Ó, essa trancinha aqui é da remalhadeira, que seria da remalhadeira, mas foi feita na máquina. Lembra que eu dei aquela esticadinha? Olha só, ela volta pro tamanho normal, tá? Certo? E no direito a gente tem uma costura que não tem como não ficar volumosa, tá, gente? É trocador, você tá trabalhando com 4 fios, tanto da máquina quanto... Tanto da máquina não, tanto de uma cor quanto de outra são 2, mas você tá um tecido formado por 4 fios. Mariana Mello, nunca costurei assim, geralmente passo uma carreira e arremato o ombro. Pois é, esse daqui é... Reparou que eu tô com tudo arrematado? Deixa eu só aumentar aqui, porque já não precisa mais ficar tão perto. Repara que eu tô com tudo arrematado, Mariana, tá? E aí, quando a gente tá com tudo arrematado, fica realmente difícil de fazer uma costura passando carreira, tá? Eu prefiro não passar, eu prefiro fazer essa costura que parece uma remalhadeira, né? A costura do ombro vai ficar grossinha mesmo, que como eu disse, a gente está trabalhando com um tecido de trocador, tá? Mariana Melo Brits, nunca costurei assim. Ah, já respondi. Elida Rodrigues, boa noite. Zé, obrigada por suas aulas. Obrigado você, Elida, pela presença aqui na live, tá? Muito bem, gente. Agora, por que eu costurei um ombro? Na sequência, depois que eu costurar a lateral, que eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para costurar a barra, eu vou mostrar agora, na sequência, na verdade, como é que vai colocar o acabamento no ombro. No ombro não, no decote. Doido. E aí, é mais uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez, gente, porque geralmente eu fecho os dois ombros para colocar o acabamento. E dessa vez eu vou colocar sem fechar os ombros. Óbvio que eu vou colocar o acabamento um pouquinho, o primeiro ponto, né? Um pouquinho para dentro. Para ter uma folguinha aqui para costurar o ombro, depois eu costuro a lateral do acabamento. Então eu estou fazendo de um modo diferente para mostrar para vocês que também dá para fazer. Para costurar a lateral, eu vou colocar, né, como eu disse, eu centralizo aqui na máquina e dou uma esticadinha. Então vai ter 80 pontos para cobrir essa lateral. Zé, você aconselha usar aquele jeito de não deixar as listinhas no avesso? Pois vi um vídeo e não me lembro quando. Tem como fazer sem ficar? Altera algo na qualidade final do tricô? Altera, tá? Muito provavelmente eu vou encerrar essa série, Joana, de lives com uma live, né? Vai ser uma live com as possibilidades do trocador, tá? E eu vou falar de coisas que funcionam para Brother e para Lanofix, né? E vou falar de coisas que funcionam só para Lanofix. Eu estou colocando aqui, ó, com o meu transportador, vou colocar 4 pontos de um lado, 4 pontos do outro. Só que aqui, gente, lembra que eu tenho a barrinha aqui? E aqui na barrinha, eu já ensinei isso, tá? No canal. Eu ensinei a costurar à mão isso daqui e como que você faz para que fique... Tá dando para ver bem? Tá. E como que você faz para que fique
a costura certinha aqui. Ou seja, eu vou perder um ponto aqui na costura, então fica um ponto meio aqui. Perco um ponto do outro lado, né, nas costas. Eu tô colocando na frente? Perco um ponto do outro lado nas costas e fico com 2 pontos um do lado do outro para formar isso aqui, ó. Essa canaletinha aqui. Tá? Então eu costuro, perco um ponto desse lado, perco um ponto do outro e fico com uma canaleta como essa. Beleza? Muito bem. Bora ali. Vou colocar aqui agora, gente, ó. O que eu fiz aqui? Vai dar para vocês verem, tá? Eu coloquei o transportador na canaleta do lado desse ponto aqui, ó. Tá? Então isso aqui é muito, muito, muito importante para que a costura fique bonita. Né? Então coloco, deixando um ponto de borda, ó. Certo? Vou colocar lá na outra extremidade, porque eu coloco as extremidades para depois ir pregando, colocando o restante. E venho colocando aqui. Zé, precisa pegar exatamente na mesma canaleta? Gente, eu tô fazendo essa peça com trocador e eu tô para dizer que não, viu? Mas, se você tá aí, consegue pegar na mesma canaleta, pega, né? Pega, porque acho que funciona. Fica legal a costura. Eu tô tentando pegar na mesma canaleta, tá? Só que é um tecido de malha cheia, né, gente? Tem duas canaletas para você atravessar. Atravessa na frente, atrás você não precisa se preocupar não, porque não vai aparecer, tá? Então aqui, ó, deixa eu pegar um outro pedaço de tricô para mostrar para vocês o que eu tô fazendo. Então eu tenho a beirada aqui, cada um desses negocinhos aqui é um ponto, né? Ó, 1, 2... Eu tô pegando exatamente aqui, ó. Entre o último ponto e o vizinho dele. Tá? Colocar viés no ombro, Joana? Colocar no viés no ombro é o seguinte, ele é feito para o ombro não cair, não ficar esgarçando, tá? A minha opinião é, se for necessário, põe, senão não põe. Acho que, né? Depende da modelagem que você vai fazer com o ombro caído, daí você não precisa pôr. Mas geralmente o viés no ombro é pra segurar o ombro. Aqui na barra eu tô continuando, tá? Pegando sempre na mesma canaleta. Às vezes eu pego o transportador de uma agulha, porque eu acho que algumas coisas ficam mais fáceis com ele. Vou distribuindo aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu vou precisar de uma agulhinha só, tá vendo? Isso que é bom ter bastante transportador, viu, gente? Deixa eu ver um negócio aqui. Pera aí, gente. Muito bem. Ainda não. Vamos colocando aqui, ó. Deixa eu ver. Silvana Souza, na mesma canaleta fica perfeito. 55 pessoas na live. Obrigado, Claudinha. Magna Evangelista, boa noite, Zé. Deus te abençoe. Obrigado, Magna. Deus te abençoe também. Joana Ramos agradeceu. Kelly Daiane Zanin. Esta sequência de aulas de trocador fez o perder o ranço do meu. Olha só, é isso mesmo. Fiz a cartela, costas e frentes de um casaco teste. Todo no trocador. Arrasou, hein? Kellen, arrasou. Gosto assim. Se puder, depois me manda uma foto pelo Facebook, tá? Rosane Melo, a Dirce me chama, Zé. Mas hoje eu cheguei cedinho. Estou aqui desde o início. Oh, que bonitinha. É que eu nunca lembro quem é que chama quem. Mariana Melo, com essa costura não precisa, vai ficar estruturada. Com essa costura não precisa, não entendi. Mas... Ah, sim, com a costura do ombro, né? Provavelmente. Não, eu também acho que não precisa, não. Já quebrei vários transportadores, Silvana Souza. Cláudia Silva, boa noite a todos. Vamos curtir e comentar esse vídeo para crescer o uso das máquinas de tricô. Mais materiais, mais ferramentas, melhorar para todos no Brasil. Mariana Mello, sempre arremata o ombro assim, porque a peça fica com estrutura.
mesmo quando faço tecido bem fino e aberto. Rosane Mello, a Dirce está na praia. Hoje eu chamei, mas ela não viu. Tranquilo, deixa ela descansar, gente. Quem viu o meu stories no Instagram? Quem me segue no Instagram e viu lá eu anunciando a live, um pouquinho antes da live. Eu fiz é filtro, né? Uma brincadeirinha lá, que aparece 3E. 3. É isso aí, são 3E. Cobrando a presença dos 6 aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem na live. 44 pessoas. Gente, eu não tô fazendo o mesmo público. Sério, gente, compartilha. Eu tô achando que é coisa do YouTube. O porquê eu não sei. Porque, poxa vida, né, YouTube? Ajuda aí. Tudo bem que eu entrei em contato com o suporte outro dia e coloquei eles numa berlinda, mas não é pra fazer isso com o meu canal, né, o funcionário do YouTube? Tô brincando, tá, gente? Mas eu coloquei eles numa berlinda, que eles prometeram um negócio em vídeo e não cumpriram até agora. Não cumpriram até agora, que é o valeu demais. Que um monte de canal tem aí, entendeu? Tem canal de tricô que tem, e o meu lindo maravilhoso não tem. Olha que espetáculo. Valeu demais, gente. É um tipo de contribuição que você pode dar no vídeo. Não é em live, tá? É no vídeo. Você dá do mesmo jeito que você dá o superchat, mas... Pera aí, gente. Você dá do mesmo jeito do superchat, mas vai no vídeo, tá? Silvana Andréa Fernandes. Olá, Zé. Boa noite. Oi, Silvana. Seja bem-vinda. Mariana Mello. Eu vi sim seu stories. Silvana Andrade. Silvana André, você é demais. Obrigado, Silvana. Magna Evangelista. Eu não achei o seu Instagram. Na capa do canal, onde está escrito Tricotando com o Zé, lá, sabe? Tem um iconezinho do Instagram do lado. Meu Instagram tá ali. Mas, de qualquer forma, se vocês forem me procurar no Instagram, é @josé.lancelotti. O ponto é ponto, tá? Não é escrito ponto. Ponto Lancelotti. O Lancelotti, gente, é L-A-N-C-E-L-L-O-T-T-I. L-A-N-C-E-L-L-O-T-T-I. Vamos aqui. Por que eu falei assim, não precisa ser, tô vendo, não precisa ser na mesma canaleta, né, mas eu tô fazendo, tá, porque sou desses. Eu tô fazendo, tá indo tudo direitinho na mesma canaleta aqui. Por quê, gente? É um tecido de malha cheia, né? É meio difícil costurar isso, se fosse costurar à mão, por exemplo, bateu, desculpa. Se fosse costurar isso à mão, costurar ele com costura invisível, não sei se seria possível não, sinceramente. E lembra de uma coisa? Quando o Zé falou que ele sempre deixa a agulha da máquina para fora, pois é, gente, fazendo isso na canaletinha aqui, ó, na mesma, eu estou usando justamente essa agulha que fica para fora da máquina. E aí, essa agulhinha, ela tem um poder especial. Ela faz a costura ficar mais fina. Como assim, Zé? Pois é, ela faz a costura ficar mais fina. Agora a gente vai costurar o outro lado, tá? A gente vai costurar o outro lado. Para fazer isso e ficar bonitinha a barra, eu tenho que pegar na mesma canaleta também. Ó. Então aqui, ó, eu estou colocando o transportador na canaleta que fica do lado do último ponto. Tá? Só que pelo avesso. Então eu vou colocar aqui. E como a barrinha tem um delimitado aqui, eu consigo fazer isso do avesso da barrinha e já colocar todinha a barrinha aqui. Deixa eu ver onde que tá a divisão aqui, peraí. Ah, tá aqui. Eu pego um daqui, pego um daqui, pego um daqui. Muito bem. Deixa eu fazer um negócio, gente. Peraí. Vai dar uma balançada aí, mas eu acho que vocês vão gostar. Não precisa... Deixa eu avançar aqui, porque aqui tá sempre meio atrasado. Ah, não, é o delay mesmo. Eu nem sei como é que tá a imagem. Oh, meu Deus do céu. Agora eu vou saber. Ajeitei mais um pouquinho. Ajeitei mais um pouquinho. Vocês estão vendo minha bagunça aqui. Deixa eu ver se ficou melhor. Deixa eu ver o crop, como é que fica, pra vocês verem aqui direitinho. Acho
que o crop não vai ficar legal, não. Mas de qualquer forma eu vou colocando aqui, ó, pegando pelo pontinho da lateral. Deixa eu ver como é que ficou o crop. Vai aparecer logo logo pra mim. Então se tiver meio ruim... Ah, tá bom, né, gente? Ficou legal, né? Ótimo. Bora lá. Bom, gente, é o seguinte. Agora eu vou dar uma travadinha nos comentários aqui. Eu vou dar uma focada bonita pra gente chegar logo nos finalmente aqui. Porque costurar isso aqui vai ser um pouquinho só demorado. Só um pouquinho. Porque demora um pouquinho mesmo. Aqui atrás, gente, vocês vão ter que começar a visualizar a canaleta. Lembra naquela live que eu fiz sobre a anatomia dos pontos, que eu ensinei a pregar acabamento, etc e tal? A mão? Então, é a mesma coisa que a gente usa aqui, tá? A anatomia do ponto, a gente vai lá, a gente sabe como é que é o ponto do avesso, como é que é o ponto do direito, como é que é por dentro, como é que é por fora, e a gente coloca o transportador no lugar certo, tá? Agora eu vou pro outro lado, eu vou dar uma viradinha na câmera assim, porque eu acho que vocês não veem problema nisso. Vem. Se for ruim, vocês me avisam, tá, gente? Aí, ó. Enquanto eu vou esperando ali para ver como é que ficou, eu vou achando aqui a primeira canaleta para mostrar para vocês como que faz do avesso. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é. Ó, aqui a gente tem o avesso, o direito, tá? Você vai colocar o transportador aqui, ó. Lembra do pontinho da beirada? Tá? Gente, é assim. Você precisa de muita... aqui você vai precisar de um pouquinho de habilidade para fazer essa costura, tá? Porque para fazer ele passar do outro lado sem ficar torto, é meio complicado. Porém, gente, a gente tem que lembrar que a gente não tá lidando com ponto meia, viu? Não sei se a preocupação precisa ser tão grande com a coisa mesmo da canaleta, tá? Porque por aqui é mais fácil, ó. Você vem aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Vou fazer aqui. Tá vendo, ó? Eu venho aqui e pego na primeira canaleta. Tá? Tem buraco aqui atrás que me indica onde tá. Tá? Desde que você tenha feito sua peça, é claro, com a agulha da máquina sempre para fora, né? O que eu acho que facilita muita coisa, viu, gente? Pessoal do grupo, eu comentei, mandei foto da Laika, que eu levei ela no veterinário. Enquanto eu vou colocando aqui os pontos, gente, eu vou abrir o crop e ver se... Acho que vocês viram de pertinho já. Enquanto eu vou colocando aqui, se necessário eu viro a câmera, eu vou fazer uma atualização. Já falei já um pouquinho já no começo da live, né? Vou falar de novo agora. Laika tá bem, Laika vai fazer uma cirurgia. A princípio, uma cirurgia para remoção. É uma cirurgia, mesmo que seja simples. É uma cirurgia para remoção de tártaro, tá? Ela já está tomando antibiótico pré-operatório, vai fazer exame amanhã. Já examezinho de sangue, examezinho de função renal, né? Para saber como é que tá o rim dela. Tadinha, ela ficou apavorada. Ela ficou medrosa demais, assim, na mesa do veterinário. Mas o Dr. Kleber Cantelli, é o Kleber aqui é o veterinário que a gente já confia já há muitos anos, né? Ele gostou dela, ela tomou uma... Eu não sei, ele deu um coquetelzinho de antibiótico pra ela, porque o dentinho dela tá bem feio, tá, gente? Infelizmente, eu vou logo menos trocar. É um cachorro que não foi... Uma cachorrinha que não foi criada com mordedor, com coisa pra limpar o dente. Por exemplo, Alfredo. O Alfredo... Eu tô do outro lado, né? Tô chegando já. Pronto, gente, desculpa. Aí, deu até uma caída na câmera. Vamos ver como é que vai ficar a imagem. O Alfredo, ele... Ele
ele tem um monte de brinquedinho. Então, assim, eu tenho um cachorro aqui perto que é da mesma idade do Alfredo. E esse cachorro já tá com tártaro. E esse cachorro é que nem a Laika, ele não tem brinquedo. Né? A Laika, só pra falar pra vocês, a Laika tem 11 anos, tá? Já tá uma idosinha já. E o Alfredo não tem esse problema de dente sujo ainda. Ele tem uma manchinha no dente de trás dele ali, que eu acho que é onde não chega o brinquedo, e só. Passou. Tipo, não tem mais nada. Às vezes é mais fácil colocar com de um, viu, gente? Eu sempre dou uma conferidinha pra ver se eu tô colocando do lado certo. Do lado certo não, na canaleta certa. Olha lá. Essa agulha pra fora da máquina ajuda, viu? Acabei de crer que além de ser um negócio que ajuda pra gerenciar as diminuições, aumentos, etc e tal, ajuda na hora de colocar os pontos. De verdade mesmo. E uma coisa, tá, gente? Isso aqui é um dos jeitos de costurar. Eu já costurei a mão aqui no canal, eu já costurei na remalhadeira, eu nunca costurei em máquina de costura, né? Talvez aí venha acontecer alguma coisa, mas uma costura bem feita, né, gente? Aqui vai precisar de um. Mas uma costura bem feita, deixando isso bem claro, tá? Não adianta, vou sentar na máquina, vou costurar tudo torto. Fica feio, tá? Costurar na máquina de costura fica 100% retinho? Fica na mesma canaleta? Não, não fica. Mas você tem como fazer ficar melhor do que tudo torto. Né? Não vai ficar 100%, mas 80% vai. Certo? Eu acho também, como eu disse, que ajuda essa agulhinha ajuda na costura, né? São coisas, gente, são truques. Por exemplo, aqui, ó, mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho esse transportador da Brother, ó, ele é da Eugene Brother, tá? Acho que ele veio com a 1840. Ele é mais fino. Se a gente for comparar um com o outro, ele é uma agulha mais fina. Ou tá gasto, pode ser também. Gasto acho que não estaria, porque ele estaria gasto no corpo também. E aí, quando eu preciso de um negócio mais fininho assim para facilitar a entrada dele, eu uso ele. Né? Zé, mas eu só tenho os transportadores da minha máquina, não tem esse negócio de fino, de grosso, de largo, de estreito, não. Como é que faz? Você faz com o que você tem aí. Né? Aí, Zé, mas tá difícil. Eu falei, então, aí é treino. E, gente, vocês sempre vão ver eu batendo nessa tecla. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Vocês sempre, sempre, sempre vão ver eu batendo nessa tecla. Principalmente quando a pessoa vira pra mim e fala assim, isso é difícil. Aí eu vou perguntar pra pessoa, eu pergunto isso pra minhas alunas, tá? Zé, elas chegam pra mim assim, Zé, isso que você tá me ensinando é muito difícil. Eu olho pra cara delas assim, com a minha carinha de, né? De por favor não fale isso. E eu falo assim, quantas vezes na vida você já fez isso aqui? Aí nunca fiz, porque é a primeira vez que você tá me ensinando. Eu falei, então como é que você sabe que é difícil? Aí não, mas é porque ver você fazendo parece fácil. Eu falei assim, mas por que parece fácil? Às vezes, gente, a gente tem que procurar. Hoje eu voltei a assistir os vídeos da Rita Von Hunt assim. Tô maratonando os últimos vídeos. E um deles ela fala sobre isso. A gente às vezes tem que aprender a fazer a pergunta não para obter uma resposta, mas para dar uma outra visão para quem está como nosso interlocutor, né? Por que você acha difícil? Né? Quanto tempo você faz isso? Né? Quanto tempo você tem de experiência em fazer isso? Né? E a maioria das pessoas fala assim, não, é meu primeiro contato. Aí eu falo para as pessoas assim, falo, olha, então, já que é seu primeiro contato, vamos praticar. Né? Vamos tirar da frente a palavra difícil. Vamos conhecer a técnica, vamos estudar a técnica. Zé, eu não sei remalhar com remalhador. Eu viro para o aluno e falo assim, você vai chegar na sua casa, ou se você quiser fazer aqui na loja, na escola, né? Você vai chegar na sua casa
na sua máquina ou na máquina da escola e vai montar 100 pontos. Nossa, mas tudo isso eu falei, porque daí você tem a chance de errar bastante. Ah, mas então quer dizer que eu vou errar? Eu falei, vai. Vai. É porque não. Eu erro. Todo mundo erra. E a gente tem que começar a aprender com o erro. Por quê? Eu errei. Eu vou lembrar ali do que eu fiz. Eu sei já o que eu não posso fazer. Errei de novo. Eu vou observar o que está acontecendo. Qual que é a minha dificuldade com relação àquela coisa. E vou fazendo. Né? Montar 100 pontos para fazer um teste não é muita coisa. Né? De arremate, por exemplo. Por quê? Você vai começar... Bateu na câmera aí, gente, desculpa. Vocês vão começar fazendo... Vão começar errando, né? Ou não. Tem uma aluna que olha o que eu estou fazendo e vai. Né? Então você vai errar. Aí você vai ter um pano ali, um tanto de pontos que você consegue ter uma percepção do erro. Já terminei de colocar. Tá? Você vai ter uma percepção do erro. Teve essa percepção do erro, aqui eu vou dar um nozinho, gente, eu vou fazer aquele nozinho de laçada e vou prender no poste da máquina, tá? É uma alternativa também. Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu só estou prendendo o fio no poste, tá? Não é nada demais. Silvana, eu vi que você mandou bastante coisa, tá? Eu já vejo já, tá bom? Não é que eu não tô querendo responder não, tá? A Lanir perguntou, tá falando que ela chegou atrasada e aí ela falou assim, mas não pode esticar o trabalho. Lanir, eu dou uma esticadinha assim, tá? Porque senão a costura fica repuxada. Aqui parece que não tá esticado, mas assim, ele tava com... Ele ia dar 30 por 30. Não, ele ia dar 35 por 35. Eu estiquei até o 40. Lógico que você não pode esticar um monte, né? Coisa importante que eu não tô fazendo é fechar as linguetas e aproximar descer as agulhas, né? Aproximar do tricô. Por que eu faço isso, gente? Para que não enrosque a lingueta no tricô. Tá? Então é para não enroscar a lingueta no tricô. E aí eu vou começar arrematando, como vocês já viram, eu arrematando o ombro. Tá? Aqui eu sei que vai demorar um pouquinho, não fiquem bravas comigo, não fiquem bravos ou braves. Tá? Ai, passei da lingueta, ô jumento. Gente, passar da lingueta vou te contar, viu? Não façam isso, olha a dificuldade que é. Quando eu falo passar da lingueta, é esse ponto aqui, ó. Tá? Fecha. Quando não passa da lingueta, fica centenas de vezes melhor de fazer as coisas. E aqui eu tô tendo um cuidado diferente, né? Um cuidado mais cuidadoso para fazer essa costura, porque eu estou cuidando da lingueta do remalhador, que ela não pode enroscar. Porque se enrosca, gente, trava tudo, tá? E fica ruim. Essa empurradinha que eu dou pro ponto que eu faço isso aqui, ó, é para abrir a lingueta, tá? Olha lá, ela fica fechada. Deixa eu ver se o crop vai ficar legal aqui nessa posição. Quando eu falo crop é a imagem mais próxima, tá, gente? Tô esperando aparecer ali, peraí. Ah, ficou um pouquinho, mas daí eu vou ter que mexer um pouquinho aqui, peraí. Acho que agora vai ficar bom. Por que às vezes tá dando esse probleminha aí que vocês veem eu falando, da imagem? Porque eu diminuí a latência da transmissão. Zé, mas o que é latência? É o tempo que demora para chegar aí o que eu fiz aqui, tá? E aí, por quê? Porque daí a imagem fica melhor. Uma latência muito alta
prejudica a qualidade da imagem. Então, ou eu prefiro conviver com esse probleminha né? De repente não tá vendo exatamente o que eu tô fazendo, do que ficar com uma experiência ruim para vocês aí na hora de fazer, tá? Vou tirar o crop, que eu acho que vocês já viram bem. Eu vi uma pergunta ali pra gente debater mesmo. Pode usar o carro Linker? Então, Maria Isabel, é o seguinte. A lingueta tá aberta, meu irmão. Esquece. Não vai. Eu já ensinei a fazer isso aqui com o carro Linker, tá? É um pouco diferente. Tem no canal o vídeo do carro Linker da Brother. Eu ensino a fazer costura tanto de ombro. Peraí. Volta pra cá. Agora a gente reza para que pegue na mesma canaleta dos dois lados, mas geralmente pega e volta a agulha. O que aconteceu aqui? Eu puxei a agulha sem estar enganchado. Aí ela vaza, vai para trás, né? Então, Marisabel, é assim, dá para fazer sim, eu já ensinei inclusive aqui no canal, tá? Pera, olha o que aconteceu, gente. Deixa eu pegar aqui o ponto. Desmanchou alguns pontinhos da costura, tá? Só que aqui é meio que, tipo, é só colocar o transportador e puxar a agulha de volta. Porque tá esticadinho aqui, né? Então ele já sabe onde tá. Puxa aqui. Puxa pra cá. E vamos terminar de costurar. E vamos terminar de costurar esse daqui e na sequência eu vou colocar o acabamento, tá? Que vai ter mais uma costurona dessa grandona. E aí tem regra para colocar o acabamento, tá? O lado que você vai colocar o acabamento. O que a gente tem que pensar é que desse lado que está o remalhador, está ficando uma correntinha. E do lado de trás está ficando o fio pelos ganchos, pelos postes, ou seja, que é para não ficar uma costura repuxada mesmo. E aí por trás ali fica o fio passando em volta do poste, né? O que garante uma costura uniforme sem repuxar. E para o acabamento também, eu vou colocar o acabamento primeiro na máquina. Depois de colocar o acabamento na máquina, eu vou vir costurando o remalhador por fora, o fio por dentro. Isso vai fazer a trancinha do lado de cá e a costura reta, vamos chamar assim, né? Pelo lado de dentro. Chegando aqui no último ponto, o mais trabalhoso é colocar, não sei se vocês repararam, eu dou um pontinho em cima do outro para fixar e puxo a minha laçada do remalhador. Eu sei que está um pouquinho longe aí para vocês, mas acho que ficou fácil de entender. Vou soltar o meu fio que eu tinha prendido e vou tirar a costura, tá? Não. A gente não tem aqui um desenho que bate, tá? E temos uma costura lateral aí que não fica invisível, tá, gente? Mas, por ser um tecido, vamos lá, por ser um tecido de malha cheia, tá vendo? A costura tá aqui no meio, eu tô puxando para vocês verem, tá? Um tecido de malha cheia, ficar com uma costurinha no avesso desse tamaninho aqui, vale a pena um direito que não fique, nossa, que perfeição, tá? Se você quiser que fique mais juntinho, você pode fazer para ficar mais juntinho, tá? Você faz uma canaleta para dentro. Eu acho que não, porque daí senão fica muito grosseiro na parte interna da costura, tá? E é um blusão, né, gente? Um blusão... Nossa, a gente quase bateu o desenho, olha. Ou melhor... Menino... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem mais. Tá repetido esses daqui com esses daqui. Mas quase bateu, né? A outra lateral, dando tempo hoje, eu costuro hoje, tá? Daí eu vou fazer ela mais pra dentro pra vocês verem como é que fica a costura. Agora, a gente tem já a possibilidade de colocar o nosso acabamento, tá?
Só que eu preciso fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha tira de acabamento, vou mostrar ela aqui para vocês, e vou definir o lado que eu quero colocar ela. Tá? Eu vou querer essa parte para dentro, porque tem um nozinho aqui. Como eu disse, é fio de reuso, né? Então tem nozinho. E... Ai, desculpa, gente. E eu vou contar quantas canaletas tem, porque aqui, gente, eu não tenho o número de pontos que eu coloquei, eu tenho mais pontos. Eu já expliquei isso também em live já. Para de estourar, branco. Eu, hein? Credo. E nem branco é off-white. Nossa, mas tá uma estouradeira, hein? Deixa eu apagar essa luz aqui. Ou virá-la para lá um pouco. Pronto. Se eu não perco a luz no ambiente e... Olha. Deixa eu ver se ele não vai estourar mais. Espera aí, gente. Eu tenho que ficar esperando acontecer a coisa na tela. Isso me incomoda, mas eu prefiro que vocês tenham uma experiência melhor aí do que eu ficar dando uma viajada. Vamos ver se vai melhorar. Deu uma melhoradinha, né? Acho que só não pode ficar mexendo muito. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou contar minhas canaletas, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma que é da beirada de trás, né? Então tenho uma, duas. E eu vou contar de duas em duas, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tem 71, ou seja, eu tenho 142 pontos aqui, né? Dá 71 por 71, ou seja, eu vou ter que esticar bem esse acabamento, hein? Vou ter que esticar bem. Será que isso vai dar certo, gente? Vamos ver. E como que eu vou colocar o acabamento? Deixa eu voltar pro croppedzinho para mostrar para vocês aqui, explicando um pouquinho mais da anatomia do ponto, tá? Se eu colocar o acabamento e eu ver que não vai ficar bom, eu deixo para depois, tá bom? Então aqui, ó, vamos aproveitar esse momento para ver mais sobre a anatomia dos pontos aqui. Tá, vocês estão vendo bem, né? Então a gente tem aqui, ó, 2.6, 2 ponto tricô, 2.6, 2 ponto tricô. A gente vai colocar nessa argolinha aqui, ó, do ponto meia e nessa argolinha aqui do ponto tricô. Ou seja, vou pegar pelo avesso para mostrar para vocês aqui. A agulha vai sair por aqui. Tá vendo, ó? Vai sair por aqui. Vai sair por aqui. Por aqui. Certo? Será que eu contei certo? Deixa eu ver, peraí. R$35, certinho. 35,70, né? Que são 2 pontos cada canaleta. E eu vou começar a colocar, como eu mostrei para vocês aqui agora, ó, tá vendo? Ó, mais uma coisa importante, gente. Vocês querem fazer acabamento legal, ó? Olha que interessante, eu estou usando um fiozinho só de separação, tá? Olha como o ponto fica mais aberto, fica mais fácil de encontrar, né? Ele fica muito mais fácil de encontrar, muito, muito mais fácil de encontrar, tá? E aí a gente vai trazer as agulhinhas por dentro desse ponto. Como eu já mostrei isso aqui, eu já fiz uma live sobre isso, eu nem vou me deter muito sobre esse assunto, tá? Eu vou mostrar quando chegar aqui no meio. E se eu ver que está ficando muito esticado o acabamento, este acabamento vai ter que ser pregado à mão. Tá? Estou abrindo as linguetas. Todas abertas. E vou pegar o pente de montagem, que está lá do outro lado da América do Sul. E vou colocar aqui atrás, ó. E ele não fica, é isso? Ah, fica.
tá, gente? Isso segura as agulhas, ó. Tá? Segurando as agulhas aqui eu consigo colocar melhor o meu acabamento, tá? Não é a coisa mais simples e fácil do mundo, tá bom, gente? Não é a coisa mais simples e fácil do mundo, porém, só requer prática e aquela dose gostosa de habilidade que a gente sabe que todo tricoteiro tem. Se não tem, precisa desenvolver. Se não desenvolve, precisa treinar. Tá, gente? Vai por mim, é treino. É treino. Eu faço sempre paralelo com o estudo de música, né, gente? Então, assim, se vocês veem se vocês vissem como é que é estudando uma música, né? Demora. Demora muito. Vou virar a câmera pra vocês verem o que eu tô fazendo. Já que dá pra virar, por que a gente não vira, não é mesmo? Eu espero que vocês estejam vendo, né? Deixa eu ver, esperar a câmera chegar lá. Pra vocês verem. Isso, olha só que maravilha. Muito bem. Vai ter mais uma ajustadinha. Só mais uma ajustadinha. Isso. Pronto. Para um público que chegou a quase 100, já passou de 100. Não tá batendo nem 50 pessoas online, gente. O que tá acontecendo? Ó, eu tô colocando aqui o transportador por dentro do ponto, tá? E eu vou colocar na primeira agulha. Só a primeira precisa fazer isso. Primeira, segunda, de repente. Porque depois o melhor é você... Lógico que vai enganchar em tudo, né? Nossa, mas esse fiozinho é chato, gente. Fica pra lá, neném. Eu, hein? Pra cá. Não. O que acontece é o seguinte, gente. Sabe esse fio aqui, ó? Ele repuxou o ponto. Então aqui, ó, eu não tenho mais o ponto anterior. Eu tenho um ponto repuxado. Aí fica impossível de colocar. Agora eu tenho os dois pontos aqui. Ó. Esse primeiro e esse próximo. A gente pode usar um transportador de dois, né? Coisa. Peguei um, coloquei. Peguei o outro. E vou colocar aqui. Coloquei os dois primeiros pontos. E aí os próximos pontos eu venho colocando como se fosse uma remalhadeira. Os primeiros pontinhos são meio complicadinhos. Então, como eu mostrei para vocês por onde vai saindo a agulha, né? Pelo ponto meia e pelo ponto tricô. Era melhor que essas agulhas estivessem um pouquinho mais para trás. Mas eu vou aproveitar elas que estão para cima para dar uma esticadinha no acabamento. E aí eu acho que tá na frente ali, eu tô vendo que vocês estão vendo uma imagem ruim, mas daqui a pouco vai ficar boinha, tá? Deixa eu ver se deixa de repente já cropando aqui vai ficar bom também. Se ficar bom, se não ficar bom eu já mudo. Ó, dei uma esticadinha no acabamento. E aí aqui eu venho colocando... Deu uma melhoradinha. Eu venho colocando por dentro dos pontos. Ah, uma outra coisa importante, tá, gente? Essa última carreira que eu fiz o acabamento na mesma regulagem da barra, que foi na regulagem 4. E eu também fiz, na última carreira, uma carreira na regulagem 6. Para que justamente facilitasse isso aqui para mim, tá? Apesar de não parecer muito fácil, é mais fácil na remalhadeira, mas eu tô fazendo para quem não tem remalhadeira de repente e queira aprender. E outra coisa, tá, gente? Mais uma vez, isso aqui vai ser dificílimo no começo. É difícil para mim aqui porque tem uma câmera no meio do caminho, tem
Mas depois que você pegar a prática, você faz isso aqui com os olhos fechados. Tá, não é com os olhos fechados, mas, né? Não é capaz, ó, coloquei. Tem uns pontos que ele não quer ficar. Ele olha pra minha cara e responde que nem um panda do Guto TV. Eu, hein? Vou chamar a Luísa Mel, hein? Ó, gente, ó como é que fica. Tá? Eu sei que não tá tão perto quanto vocês gostariam, mas eu vou ver se, colocando um pouco mais aqui, ver se de repente eu consigo mostrar pra vocês, tá? E isso aqui é pra quem não tem remalhadeira, mas pra quem tem, é só fazer na remalhadeira, tá? Zé, mas não é mais fácil pregar na mão? E eu também acho. Mas eu já ensinei aqui no canal, né, gente? Já mostrei pra vocês como é que é o pregado à mão. Ah, uma coisa que ajuda, tá? Você, de repente, eu tô com muita dificuldade, Zé. O que eu faço, né? Não consigo fazer isso, de jeito, maneira nenhuma. Eu sei que você ensinou, eu sei que, né? Toda boa vontade envolvida, você vem aqui, pega um transportador e coloca com o transportador. Se o ponto tá cri-cri, tá enchendo o saco, gente, se livra dele. Vai pro transportador. Qual que é o lado mais fácil de colocar na remalhadeira? Estou fazendo uma pergunta como se vocês estivessem fazendo. Ponto tricô ou ponto meia, né? Gente, fatalmente, ponto tricô. Então, quando você está com ponto tricô virado para você, a bolinha tá do lado certo, sabe? E no ponto meia, você tem meio que ficar achando. Ó, tanto que aqui eu precisei do auxílio do transportador para colocar esse ponto meia. Aqui, ó, eu estou colocando 2 pontos tricô. Deu uma enganchadinha aqui. Continua enganchado. Ó, coloquei. Coloquei. Uma coisa que não ajuda muito, né? Deixa eu pegar a régua aqui. Uma coisa que não ajuda muito é essas agulhas muito para frente. O pente de montagem é legal, a gente deixa ele aqui atrás, né? Como vocês viram. A gente consegue encaixar. Mas se a gente coloca, por exemplo, deixa eu ver se vai dar para colocar esse aqui e descer esses pontos para lá, como é que vai ficar? Não, vai ficar para dentro. E colocar 2 réguas. Será que ajuda? Ajuda. Diminui um pouco, né? Mas tudo bem. Deixa assim, acho que fica um pouquinho melhor. Essa não é, como eu disse já, a coisa mais fácil do mundo. Zé, mas por que você não fez essa barra, passou os pontos para a máquina e depois colocou, né? Primeiro que o lado certo não vai ficar certo, né? Ele vai ficar, você tá com, você vai ter que colocar a blusa para cima, né? Aqui eu tô colocando acabamento para cima, né? Se você for fazer isso que eu falei agora, colocar o acabamento para depois colocar a blusa, não vai dar muito certo. Por quê? O acabamento, nossa, ela tava quase em suspenso, olha só que loucura. O acabamento, ele vai ficar para baixo, né? Por isso que eu coloco assim, porque o acabamento tá virado para cima, e eu coloco a blusa para baixo. A blusa para cima, tem gente que costura assim? Tem, tá? Com a blusa para cima. Deixa eu voltar, virar a câmerinha aqui. Isso, não precisa ficar balançando, querida. Eu tô só tagarelando, vocês não estavam vendo, né? Quando é assim, gente, é só esperar um pouquinho que eu tô sempre dando uma bisoiada no feedback, e aí eu vejo se tá saindo.
Aí eu vou dando uma suspendida na agulha aqui mesmo. E volto aqui colocando o meu acabamento. Aí vocês estão vendo legal, né? Ah, tá no crop. Gente, ponto meia é uma desgrama, viu? Não é por nada, não. Ó, e ele sai com uma facilidade, filha da mãe. Isso na remalhadeira também é assim, tá? O ponto tricô é mais fácil de colocar, porque como eu disse, as curvinhas estão ali, viradas para você, na posição certa. Na posição certeira. E por que que eu coloco primeiro o acabamento, depois a peça? Porque esse acabamento tem número de pontos fixo, né? Então eu vou ter que adequar a peça ao comprimento que ele vai ficar na máquina. Desengancha. Oh, que coça. E aí eu vou dando uma levantada nas agulhas aqui pra justamente... Vai balançar um pouquinho aí, desculpem. Para que elas fiquem com o ponto certinho dentro delas, né? Não fique... Também sempre olho para ver se as linguetas estão abertas, tá, gente? E adivinha se os pontos meia não saiu. Ó a discórdia. Ó a discórdia. Olha a discórdia desse ponto meia, sem vergonha, safado. Vou dar uma mini subidinha aqui e vou mais uma viradinha. Ai, ai. Gente, eu tô transpirando. Tô sentindo suor escorrendo no meu peito. Que horrível. Deixa eu ver, gente. Eu acho que vai dar mais ou menos, vai. Não gostei de esticar tanto assim, mas vamos ver. Ah, detalhe, quando você faz separação de um fio só, você tem que dar uma... ser generoso aí, viu? Porque você tá economizando um fio só, mas assim... dependendo do fio, ele vai desmanchar muito, muito fácil. Foi 2 agulhas de uma vez só. Também quando sai 2 agulhas de uma vez só também. É o quê? Eu sou a favor de fazer uma carreira de ponto tricô sempre antes e depois sempre antes do acabamento. Meu Deus do céu, no final do acabamento, né? Ah, uma coisa importante, gente. Eu tô esquecendo de comentar isso. Já na última live eu não comentei. Eu sei que o pessoal que é de língua estrangeira não vai entender o que eu tô falando, mas vai ver depois na legenda. Tá? Eu tô legendando as lives. Legenda gerada automaticamente pelo próprio YouTube, mas eu tenho que apertar botões para isso acontecer, quer dizer, não é tão automático assim. E eu estou traduzindo título e descrição dos meus vídeos para português. Oh, meu Deus do céu, eu já escrevo em português. Para espanhol e inglês, tá? Então, quem conhecer um pessoal aqui de fora, de repente, que conversa, fala assim, ó, o cara tá fazendo tradução ali, tradução não, tá fazendo legendando e tá fazendo título e descrição em inglês também, ou seja, para as pessoas acharem, tá? Pessoas que são de fora,
para essas pessoas acharem o canal Tricotando com Zé e os conteúdos do canal Tricotando com Zé. Certo, gente? E eu tenho que deixar isso claro também. Eu vou te contar, viu? Dá um trabalhinho, mas dá um trabalho fazer isso. Agora tá ficando legal, sabe? Porque eu já peguei o jeito, já peguei uma série de coisas, né? Mas antes, gente, nossa senhora. Eu olhava para aquilo e falava, meu, pra que eu vou fazer isso? São para cada legenda, cada uma, são 1, 2, colocando a régua de novo aqui no lugar, chegando as agulhas para lá, abrindo as linguetas que estão fechadas. Vocês estão vendo meu braço. Mas aí depois fica tão sossegado fazer, sabe? Tão, nossa, tão de boa. Porque, por exemplo, amanhã... Ah, e outra coisa, tá? Eu tô começando com as lives que tem esse tema laranja na thumb. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo desse jeito? Porque as lives para trás eu vou fazer, mas eu vou fazendo aos poucos. E eu tô fazendo outras coisas também com o vídeo das lives. Esse projeto eu vou lançar logo logo. Eu tô esperando acumular material já editado para começar a soltar, tá? Vocês vão gostar, eu acho. É melhor do que capitular. Muito melhor. Para mim, pelo menos, vai ser bem melhor. Pro canal, então, vai ser extremamente saudável. Tá? E vejam, né? Eu tô procurando coisas que são saudáveis para o canal. Ah, vai dar pra esticar sim. Eba, vamos colocar acabamento hoje! Ei! É hoje também. Hoje pode estar mais tarde que não tem barulho de máquina. Quem aguentar? Quem aguentar o Zé até mais tarde hoje? Querido, pelo amor de Deus, ponto meia, fica na agulha. Faz essa gentileza pro pai. Ponto tricô vai 2 de uma vez. Ponto meia você tem que pôr uma, sofre, põe a outra, sofre também. Né? Já saiu de foco aí, já vou ver, peraí. Nem saiu de foco, né, gente? Saiu de enquadramento. Que eu tô caminhando, né, com ele. E mais uma vez, gente, isso aqui, quando você pega a prática, você faz com os pecitos nas costitas. Sério mesmo, você faz com o pé nas costas. Pode fazer uma carreira mais larga ainda no final? Pode, não vou dizer que não. Entendeu? Talvez se eu tivesse feito na 7, eu não estaria sofrendo esse tanto que eu estou sofrendo agora. Mas também não é uma coisa que seja extremamente necessário, tá? Vou soltar esses dois aqui porque eles prenderam um junto. Aí você solta 2 tricô, sai um meia, sem perder. Nossa, gente do céu, o ventinho do ventilador quando bate é uma delícia, né? Tá muito calor aqui, gente. Tá muito calor. Tá um negócio assim desproporcional. Tipo, eu levei a cachorra hoje no veterinário e fiquei com dó. Ela tava curtindo muito o passeinho, né, que deu. Acabou dando um passeio, mas... Meu, e sempre pela sombra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quem tem pet, gente, quem tem cachorrinho, quem tem gato, que tem o hábito de sair pela rua, ou que passeia, para quem passeia com o animal, né? Não se esqueçam de olhar se o asfalto tá quente, tá? Por favor. Ó, eu vou começar a passar para trás da lingueta, porque fica mais fácil de não cair nenhum ponto, tá? Aí eu dou uma olhada, ver se tá todo mundo no lugar e continuo colocando meus pontinhos. Então, gente, voltando a falar dos doguinhos, se você colocar seu pé na calçada, por isso geralmente saiam de chinelo, senão abaixa e põe a mão no chão da rua. Se você não aguentar ficar com a mão ali por um tempinho, o pessoal fala 10 segundos, eu acho que 10 segundos já tostou o cachorro. Tipo, encostou, ficou ali uns 5 segundos, você fala, meu, tá muito quente. Não leva o cachorro para passear, ou se não leva em lugar com sombra.
Foi o que eu fiz. A Laika, eu peguei ela é uma cachorrinha pequena, ela não pesa nem 10 quilos, tá? É uma misturinha de Basset com alguma coisa que apareceu no caminho, né? Uma fêmea perdida por aí, ou um macho perdido por aí, vai saber. E aí, teve um pedaço que não tinha como andar com ela pela sombra. Eu peguei a cachorra no colo, tá? Porque senão queima a patinha do bichinho, gente. Aí o bichinho fica amuado, você não entende por quê. Ele fica, não anda, você não entende por quê. Então, assim, cuidado na hora de sair com pet, tá, gente? Eu vejo muita gente saindo com pet nem se preocupando com isso. Eu e o Sérgio com o Alfredo, a gente se preocupa muito, e eu aqui com a Laika, eu me preocupo muito também. Tanto que geralmente quando eu saio com ela, que é uma coisa que não é muito frequente, porque ela é uma cachorra que não é acostumada com passeio, como eu disse, ela já tem 11 anos também, né? Hoje foi pro veterinário, mas andou um pedaço do caminho e depois andou no colo. Tá certo que ela tem 11 anos, mas parece que tem 4, tem hora. Ela... Como é que fala? Ela já não, né? 11 anos, poxa. Apesar de parecer que tem 4 às vezes, isso não quer dizer que ela... Deixa eu trazer a câmera um pouco mais pra cá. E vou descer um pouquinho ela aqui, assim. Acho que vocês vão estar vendo agora. E sério, gente, os bichinhos ficam amuados mesmo, tá? Quando queima a patinha. Eu nunca queimei pata de cachorro nenhum. Mas é algo a se preocupar. Não sai daí, coisa. Vou prender aqui as agulhinhas para ficar melhor. Vocês também. Aqui agora, como já tem caminhado aí bastante do colocado, dos pontos colocados, eu vou desmanchar um pouco dessa separação, porque para ela não desmanchar, eu passei umas carreirinhas de circular. E essas carreirinhas agora elas estão travando o meu meio de campo aqui. Então a gente desmancha as carreirinhas de circular. Espera chegar no ponto. Chegou. Tá. Foi pro chão. Ai, branco da vida, né? Pera aí, gente, vou pôr a mão aqui e vou colocar de volta para ver se o branco regula. Você não pode usar vermelho, você não pode usar branco, vocês podiam se decidir, né? Deixa eu ver se apagando a luz aqui resolve. Tem muita luz para pouco branco. Acho que agora vai resolver, hein, gente? Transmissão ao vivo tem disso, né, gente? Infelizmente, tem coisa que não dá para controlar, entendeu? Porque nessa câmera que eu uso não dá para controlar o branco dela durante a transmissão. Ela tem o branco automático, tanto que às vezes ela regula, às vezes ela não regula. Agora melhorou, né? Apagou a luz, melhorou. Ai, hoje vai ser dia de dormir com o ventilador ligado. Jesus! Eu só espero uma coisa. Que a gente tenha um inverno tão intenso quanto esse verão. Porque se a gente tiver um inverno tão intenso, gente, e no que depender do canal Tricotando com o Zé, vocês vão ganhar dinheiro, hein? Vocês vão ganhar dinheiro. É bom que daí também as pessoas ganham dinheiro, as pessoas contribuem mais com o canal, concorda? Ó, terminando de colocar. Eu sei que deve ter gente falando assim, meu Deus do céu, o que esse garoto tá fazendo? Mas eu, como eu disse, eu gosto dessas coisas, né? Mas umas coisas complicadas. Eu não sou muito normal, então... complicado quando você não tem prática, né? Nem eu tenho prática nisso aqui. Eu só estou aqui mostrando para vocês uma outra forma. De repente, quem não consegue... Tem gente que não consegue dividir o acabamento para pregar na peça, tá, gente? A pessoa não... Ela olha para aquilo que eu ensino e fala assim, meu,
para que fazer isso? E a gente explica, eu falo, olha, que é para ficar um acabamento legal, né? Por exemplo, aqueles acabamentos que a gente coloca na máquina, né? Você coloca a peça e testa o acabamento para depois dobrar. Meu, se você não dobrar o acabamento alinhado com as agulhas, por exemplo, tu vai dobrar o acabamento sem deixar, ou melhor, impedindo que ele enviese, que ele fique enviesado, vai ficar horrível. É sério, gente, vai ficar horrível. Aqui a gente vai pegar o transportador para colocar o ponto na agulha, porque é o dos últimos aqui. Aqui o último ponto é um ponto tricô, então ele vai fácil. O último ponto também, o último dos últimos, né? É um ponto tricô, então ele é mais fácil de colocar. Tá dando até cãibra na minha mão, mas é mais fácil de colocar. E aí agora, gente, eu dou aquela conferida, eu vou dar uma mudada na câmera de novo, para deixar vocês mais de frente com o negócio aqui, tá? Deixa eu virar aqui. Deixa eu tirar o crop. Agora a gente vai dar aquela olhada para saber se estão todos os pontos colocados nas agulhas. É um ponto para cada agulha. Certo? No começo também. Temos um ponto para cada agulha. E isso aqui que vocês estão vendo aqui, essa sombrinha aqui, é da câmera, tá? E agora, acho que eu vou ligar outra luz, porque eu vou vir com verde e não vai estourar tanto branco. Eu venho com a minha gola. Lembrando, o lado de lá é exatamente o lado direito. E o lado de cá, o lado avesso, tá? Então eu vou colocar a minha gola direito virado para a máquina. Minha gola, né? Minha blusa com o lado direito virado para a máquina. Lembrando que aqui, gente, eu vou colocar na beirada aqui. Vou ver se eu viro para lá. Pronto, virei. Eu vou colocar aqui, ó, só para deixar bem claro para vocês. Vou deixar um tantinho aqui para a gente costurar, tá? Então, ó, aqui termina meu ombro, eu vou começar aqui, ó, a colocar o acabamento. E sempre 1 centímetro para dentro. Tá? Você vai deixar 1 centímetro para dentro. Coloquei lá na ponta. Vou ter que dar uma esticada? Vou. Então eu já vou esticar antes. Eu vou soltar e vou dar uma esticada na peça, tá? Para que ela caiba nesse intervalo aqui. Zé, preciso dividir? Não, porque você vai colocar a extremidade, como eu estou colocando agora de novo, ó, vou colocar lá do outro lado aqui, ó. Tá? Coloquei a extremidade com o remalhador, mas depois com o transportador, mas depois a gente coloca sem ele. E aqui, ó, no outro ombro também vou colocar um pouquinho para dentro aqui e para dentro aqui. Deixa eu ver. Para dentro aqui, né, no sentido do acabamento mesmo, ó. Então eu coloco para dentro e aqui eu coloco um pouco para dentro também, não precisa ser tanto. Acho que isso daí dá, tá? E vou colocar nas últimas agulhas aqui também. O acabamento ficou, a gola ficou um pouquinho esticada, o que é normal, né? A gente dá uma afrouxadinha nela aqui. E vamos pegar meio. Meio da máquina tá aqui, vou pegar meio. Deixa eu pegar aqui, deixa eu virar a câmera. E dar uma viradinha para baixo. Tá, então eu olho o meio da máquina aqui, eu tenho 71 por 71. Eu venho aqui, miro no meio, pego 1 centímetro para baixo, certo? E vou colocar nas agulhas. E aí, coloquei o meio, olha que interessante, gente. Eu vou dar uma descidinha nessas agulhas aqui do meio, ó, para elas ficarem fixas. Eu venho aqui, vou atravessando o trabalho nas agulhas, cuidando para deixar 1 centímetro para dentro, tá? Por quê? Porque o trabalho já está distribuído, as agulhas estão travadas pelas réguas que eu coloco atrás, né? Eu coloquei 2 réguas atrás, 2 réguas fininhas que eu tenho aqui, e aí eu vou atravessando, que é exatamente como é na remalhadeira, tá, gente? Isso aqui é igualzinho como é na remalhadeira.
você vai atravessando a peça. Deixa eu virar para cá. Depois eu viro para lá também. Tá? Você vai, pega aqui por baixo assim, ó, e vai colocando. A parte mais demorada disso aqui é colocar na máquina. A parte mais demorada é colocar na máquina, não tem jeito. Depois que você coloca na máquina, para colocar a peça, ó, tá vendo? Ó? É rapidinho. E a gente vai suspendendo a agulha para deixá-las bonitinhas em suspenso aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, vou passar para o outro lado. Só não gosto que fique balançando. Tá? Eu vou levando as réguas para lá, vou abaixando as agulhas, deixo elas fixas, ou seja, eu posso vir aqui, ó, abrir o tricô e colocar. Ó. Tá? Quando chega na costura é transportador, tá, gente? Ó, tem que pegar aqui, furar aqui a costura do ombro e encaixar nas as agulhas respectivas que estão atrás. Só que já tem coisa encaixada aqui, peraí. Deixa eu furar ó, com uma agulha só. Pronto. Vou pegar o próximo com uma agulha só. Ok. E aqui a gente termina de encaixar essa parte aqui. Eu conheço alguém que deve estar falando assim, meu Deus do céu, esse menino é doido. Né, Rúbia? Eu jamais vou fazer isso. Também, acho que eu também, né? Eu tenho remalhadeira, eu não faço isso quando eu vou fazer minhas peças. Eu estou ensinando uma maneira diferente, né? De conseguir um resultado próximo da remalhadeira, como eu já ensinei a fazer em ponto meia. Estou ensinando agora a fazer também aqui com o ponto sanfonado. Agora eu vou subir as agulhas. Já coloquei toda a blusa, tá, gente? Vocês estão vendo de frente aí, mas pra lá, ó, eu já coloquei todinha a minha blusa. Suspendo as agulhas. Maravilhosamente. Aí o pessoal fala assim, Zé, por que você não enrola esses fios aqui? Eu não vou enrolar, gente, que isso aqui vai tudo pra dentro do acabamento, tá? Então, assim, desnecessário. Ficar enrolando, ficar perdendo tempo aqui, seja onde for. Seja na remalhadeira, seja... Se é uma costura, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, até que tudo bem. Mas como não é, não vou me incomodar com os fios, tá? Vou deixar eles passando aqui. E aí, gente, eu vou fazer exatamente como eu fiz na costura, né, da peça. Cadê? Remalhador, fio. Vou prender o fio na no meu poste. Vou passar ele por trás. Eu prendo uns postinhos para frente, né? Deixa eu ver se não tá nada aconteceu. Pera aí, gente. A Cris até me mandou um WhatsApp aqui, por isso que eu fui ver, tá, gente? Sobre que não tá aparecendo nos comentários dela. Real, Cris, eu não sei porquê, tá? Coisa do YouTube mesmo. Aí a gente vai agora, gente, ó. Mais uma vez fechar as nossas linguetas. Vou tirar as reguinhas, tá? Deixa eu mostrar as reguinhas como é que elas são. Ó, são duas réguas de 30 centímetros que são fininhas, né? Só que daí eu coloco duas, ficam uma do lado da outra assim. Tá? Então dá para fazer essa trava nas agulhas que eu faço. Vou fechar as linguetas e empurrar as agulhas um pouquinho para trás. Fecho as linguetas, com a própria reguinha empurro as agulhas um pouquinho para trás, para chegar perto do tricô. Estou fazendo isso do outro lado aqui. Já estamos chegando em 2 horas de live, gente.
Eu não vou conseguir costurar tudo isso daqui, tá? Mas aí é claro que na próxima live eu mostro o resultado para vocês. A costura é muito semelhante àquela que a gente já fez, né? O modo de costurar é muito semelhante àquele que a gente já fez. Tá? Ô Cris, dá uma olhada se tá... Se para você não tem um filtro no seu YouTube que mostra só as principais mensagens, tá? Agora que eu lembrei que tem essa característica aí do YouTube, que às vezes acontece isso. Eu vou pegar o fio lá por trás, fecho a lingueta do remalhador, não esqueço disso. Pego o fio agora, puxo. Mas estão me perguntando, vocês estavam até falando, eu vi uma foto lá, se compensa comprar remalhadeira. Gente, se você tiver condições de achar uma remalhadeira, compre. Ponto. Não falo nada contra. Uma remalhadeira é uma mão na roda, tá? E logo logo no canal vocês vão conhecer mais dela, mas vão conhecer direito, né? Aí você vai costurando. Aqui, ó, você não tá vendo o remalhador, tá, gente? Pessoal que tá mandando pergunta, gente, eu vou responder depois, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou interromper porque já são 10 horas, quase. Eu vou interromper essa costura aqui, eu continuo depois, senão a gente vai ficar até muito tarde para ler os comentários de vocês, as perguntas, etc. Tá? Então, tô aqui, voltei com vocês. Vou colocar o tripé para lá. Ué, o que travou? Ah, tá. E agora eu vou responder os comentários de vocês, tá, gente? Vamos lá. Vocês estão me vendo, né? Que aqui pra mim eu ainda não me apareci. Agora sim. Voltemos. Silvana Souza, cheguei agora. Lanir, boa noite a todos. Silvana Souza, sempre perco um ou mais pontos quando tento remalhar. Mariana, eu nunca costurei assim, geralmente. Acho que tem umas coisas que eu já li, tá? Eu vou dar uma andada aqui pra frente do que eu já li. Maria José, boa noite a todos. Vamos falar de novo sobre o viés aqui, né, no ombro, que a Joana tinha perguntado. O viés serve para não descer o ombro, tá? Ele serve para sustentar aqui a costura. Mas numa costura como essa, remalhadinha assim, ela fica flexível, mas ela não vai ceder. Tá? O overlock costuma ceder bastante, mas o viés, não, aquela costura que eu fiz no ombro não cede tanto quanto o overlock. Tá? Magna Evangelista, boa noite, Zé, Deus te abençoe. Obrigado, Magna. Kellen, essa sequência de aulas eu já li. O que eu já li eu vou passando, tá, gente? Silvana Andrade, oi Zé, boa noite. Eu vi os seus stories, você é demais. Magna Evangelista, não achei Instagram, já passei meu Instagram, josé.lancelote@gmail.com. Esse é meu e-mail, e a chave Pix, inclusive, do canal. José.lancelote, @josé.lancelote, o meu... Procura lá, José Augusto Lancelotti, gente. José Lancelotti, vocês vão encontrar o Zé, tá? Eu tô a minha foto eu tô na praia. Essa blusa tá ficando show. A Lanir disse que a blusa... Obrigado, Lanir. Silvana, costurando assim na mesma canaleta ficou igual costura em ponto invisível. Mais ou menos, né? No caso da malha cheia não fica, não. Solange, obrigado de novo, hein?
Valeu! A Silvana costurando assim, daí ela pergunta, Dr. Kleber da onde? Silvana, o Dr. Kleber é aqui de Campo Limpo, da cidade onde eu moro, tá? O meu cão tinha muito tártaro, daí eu comecei a dar dental sticks pra ele. Ele ficou com os dentes limpinhos, e olha que ele tinha muito tártaro. Certo? Sério? Vou comprar. Vou comprar pós-cirurgia, pra que ela não desenvolva mais o tártaro, né? Porque o dela tá, assim, severo. Não é um negócio simplesinho, não. Tanto que ela já tinha tomado uma rodada de antibiótico, ela vai tomar um antibiótico mais forte agora, por causa disso. Zé, você não escova a boca da cachorra? Ela não deixa, tá? E tem a questão da ração também, que eu também estou estudando uma nova ração para ela, tá? Então assim, eu dava banho nela, tentava escovar, não dava. Ela não consegue, tá? E aí agora inclusive vou conversar com o veterinário para ver uma outra alternativa, porque se eu coloco o dedo dentro da boca dela, eu tenho medo dela me morder, e tártaro tem bactéria, gente. Né? Pensou pegar uma bactéria de tártaro no dedo? Pode cair na corrente sanguínea e piorar a coisa, tá? Mas ela é de boinha, assim, ela tá bem mais tranquila do que antes, quando ela tinha o Luke junto com ela. O Luke não deixava a cachorra ficar sossegada, coitada. Mariana, dava aqueles ossinhos que não são osso pro meu cachorro. Ele nunca teve tártaro. A mesma coisa com o Alfredo, né? A Silvana disse que não é muito adepta à máquina de costura. Eu gosto, tá? Só que tem que fazer bonitinho, senão fica feio. Zé, eu cheguei atrasada, mas não pode estragar o trabalho, né? Pode sim, Lanira. Eu até te respondi. Você dá uma esticadinha assim, tá? Silvana, eu acho que deve ser a qualidade do transportador. Eu não gostei. Creio que deve ter uns que suportem mais. Provável. Quando eu fazia aula, sempre chegava em casa e ia treinar para fixar. Exatamente. Mariana Mello. Eu aprendi a fazer algumas coisas de lógica. Mas para ficar bom tem que treinar. O tricô à máquina tem muito de memória muscular. Sim. Glaucia Castelo Branco. Treinei o arremate remalhado por trás dos postes nas amostras. Parabéns. É assim que faz. Maria Isabel, pergunta para esquentar o debate. A costura na lateral pode usar o carro linker ou carro remalhador? Pode. Já tem canal já tem canal, é dose, né? Já tem vídeo aqui no canal ensinando isso, viu, Maria Isabel? Como eu disse lá atrás, já tem, tá? Zé, tudo depende somente da pessoa se esforçar. Eu já errei muito, mas não desisti. E seus vídeos me esclarecem muitas dúvidas. Obrigado, Silvana. Brigadão. Magna Evangelista, dando para ver perfeitamente. Valeu. Maria Isabel, dá para usar sim, mas como é necessário passar pelo menos uma carreira, tem que verificar se não ficar meio grosso. Então, são duas carreiras, Paty. Não é pelo menos uma, são duas. Porque se fizer pelo menos uma, na 10, e se o 10 da tua máquina não for bem largo, o remalhador, o linker, ele repuxa a costura. Tá? Então, você passar uma numa regulagem bem baixa, né? Bem baixa mesmo. Tipo, você trabalhou a peça no 6, você vai passar no 4, na primeira carreira da costura. E depois... Ai, gente, desculpa. E depois passa a outra carreira na 10 para daí arrematar, tá? E eu tenho também um truque para ensinar para vocês quando faz acabamento na máquina, tá? Só lembrando, gente, essa gola mostrei como é que põe, a costura é do mesmo jeito que faz a costura do ombro, da lateral, etc e tal. Na outra lateral eu vou mostrar, porque isso aqui é uma peça piloto, é para isso, é para teste, tá? Aqui eu tô testando muita coisa. Eu vou colocar uma canaleta para dentro na lateral para ver como é que fica a costura, se não ficar muito grossa, eu vou permanecer assim. Ainda tem as mangas para costurar, tem a cava da manga, então tem mais live dessa blusa ainda, tá? Não dá para fazer tudo em 2 horas. Maria Isabel, eu perguntei exatamente por que essa costura em especial está um pouco mais grossa. Qual costura? Se for essa daqui do ombro, ela é mais grossa mesmo porque tem que comer os arremates, né? Pra ficar bonitinho, entendeu? Eu vou ser sincero pra vocês, gente. Eu vou fazer mais uma peça, ou de repente eu trago as mangas costuradas assim. Eu quero costurar ali também, tá? Maquininha de costura, essa minha Pitel. Gente, eu adoro essa máquina, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu perguntei exatamente, adoro suas explicações. Tem um trocador de fios e não faço uso dele. Agora vai fazer.
Se for Eugene, espera que logo logo vai ter coisa do trocador Eugene aqui, hein? Espera. Nossa, eu sempre tenho dúvidas de qual lado seria o direito do trabalho. Pois é. Isso acontece, gente. Zumira Esquiante, boa noite. Cheguei agora. Seja bem-vinda, Zumira. Chegou faz uns 40 minutos, né? Mas tudo bem. Aqui agora, tô vendo que aparece. Gente, mudou, atualizou pra mim. Acho que atualizou o YouTube, né? Aparece o horário que você mandou a mensagem. A última carreira do acabamento tu aumenta a regulagem? Sim, aumento. Aqui eu fui do 4 pro 6, eu deveria ter ido pro 7, para ficar mais fácil ainda. Fica aparecendo? Não fica, gente. Não fica, não vai aparecer essa carreira mais larga. Fiquem tranquilos, eu faço isso até para pôr na remalhadeira, tá? Fico com raiva quando eu esqueço de fazer, inclusive. Ai, gente, que horror! Credo. Mariana disse que tá louca para fazer uma saia com essa técnica. Mariana, que técnica? Eu gosto de tecer o acabamento direto na peça. São maneiras de tecer diferente, né? Mas para fazer o acabamento tecido direto na peça, tem uns probleminhas que dá aí que eu contornei, tá? E aí eu quero ensinar isso também para vocês. Mariana Melo Brits, com jacquard sem fio... Ah, jacquard sem fio solto. Vai ficar linda a saia, fica mesmo. Eu tenho duas em jacquard, mas elas ficam mais encorpadas. E o jacquard do trocador vai ficar também, tá? Uma com uma variação de espinha de peixe e uma outra com floral que eu criei. Mari, uma saia xadrez ficaria um escândalo em ti. Fica mesmo, viu? Sim, Patrícia, está nos meus planos. Eu sou daquelas que costura com a blusa pra... Jesus, amado, sério mesmo, Patrícia? Não precisa, amor. Mas eu acho que eu sei o que você faz para ter que fazer isso. Eu sei. Mas logo logo vai surgir uma remalhadeira para ti, Patrícia. Fica tranquila que vai surgir. Aí você vai ter uma remalhadeira, ó, bonitinha. Eu já devo ter falado isso sobre uma certa Eugene 840 sem antes existi-la, né? Sem antes ela existir. E ela tá lá, né? Tá aqui, inclusive. Né, Patrícia? Eu não sei se você tem remalhadeira já. Tem? Perdi agora. Mariana de Mello, minha prima acabou dando a ideia de um cropped cheio de diminuições. A saia ficou pro próximo projeto. Lourdes Coca, boa noite. Boa noite, Lourdes. Edenilza, boa noite a todos. Edenilza. Ah, Ed, né? É minha aluna, Edenilza, viu, gente? Se eu tiver errado, Edenilza, você me corrige, tá? Mas é que eu tenho uma aluna chamada Edenilza também. Boa noite, guria. Chegando ou já estão indo pra caminha? Eu tô querendo ir pra cama, não sei se vocês perceberam. Silvana Andréa Fernandes, boa noite. Eu tô aqui na máquina com o ventilador ligado. Precisa, não tem jeito. Lugar com grama e terra deve ser melhor também. Aqui não tem. Na verdade tem, mas aí fica muito longe pra ela. Pra Laika, né, pra passear. A Mariana tá falando de lugar com grama e terra pra passear com cachorro. O que eu pretendo fazer é... Na verdade eu não vou nem comprar, porque ela cabe num que eu tenho já, do Alfredo. Um tiracolo, né? Daí eu levo ela até a avenida. Na avenida tem a beirinha do rio, porque sim, temos um rio aqui, né? Tem a margem do rio, e a margem do rio é gramada. Lógico, a cachorra na coleira, né? Evidente. Olha lá, a Edenilza é minha aluna mesmo. Beijo, Ed. E aí eu vou levar ela pra passear lá. Ela vai adorar, né? Mas ela vai estar no tiracolo até chegar lá, entendeu? Porque é muito longe. Não é que é longe. É cansativo pra ela se cansar daqui até lá, entendeu? E daí lá não curtir o passeio, né? Verdade, Zé. Mesmo andando pela sombra, temos que tomar cuidado. Às vezes, até mesmo o próprio calor já faz mal ao animal, já faz o animal se cansar muito. Eles precisam de lugar fresco, água fresca também. Tem um pet shop. Ah, você tem um pet shop, Silvana? Você conhece o Alfredo? Eu não sei se você conhece o Alfredo, mas aí eu vou ter que ser obrigado a apresentar o Alfredo pra você. Ai, gente. Vocês não têm ideia da saudade que eu sinto do Alfredo. Meu pequenininho. Ó, esse é o Alfredo. Eu não sei nem se vai dar pra ver, mas, né? Tirar a luz daqui assim, acho que dá pra ver. Essa aqui é mais de perto, ó.
Deixa eu apagar a luz aqui, daí fica melhor pra vocês verem. Ó, o Alfredo. Eu apago a luz mesmo, não tô nem aí. Ó, esse é o Alfredo. Meu nenezão. Que eu tô morrendo de saudade já. Deixa eu voltar pra cá. Pronto, voltei. Sei do que estou falando. Já vi cães morrerem por choque térmico. Nossa, Deus me livre. E eu cheguei pra ela, ela ficou um pouquinho aqui em cima, né? Porque ela fica no quintal. Ela ficou um pouquinho aqui em cima. Aí eu fui, peguei água fresca, coloquei umas pedrinhas de gelo, sabe? Pra ficar fresquinha a água, não pra ficar gelada, pra ficar fresca, né? E aí. Ele é lindo, né? O Alfredo é lindo, gente. Ai, tô vendo vocês falando ali agora. E aí depois eu coloquei água pra ela. Nossa, mas ela bebeu com tanto gosto a água. Eles gostam tanto de água fresca, gente. É tão bonitinho. E ela vai ficar tão gostosinha, com a boquinha limpa. E eu vou mudar a ração. Vou mudar mesmo. Preciso falar com o veterinário, inclusive. Só que não pode ser uma ração. Quer dizer, agora pode, gente. É um cachorrinho só, né? Uma ração um pouco mais cara. Acho que. Não que ser caro seja, significa que é melhor, mas a melhor ração é mais cara. Né? A ração melhor é mais cara. Mariana, esse acabamento dobrado em decote quadrado só colocando fio de lastex por dentro? Não, na verdade você, para fazer um acabamento quadrado, você vai ter que fazer os cantos do acabamento. Não tem como você colocar pela pela peraí que eu tô tentando dizer aqui, achando a palavra. Não adianta você querer colocar, eu vi que eu tô ficando muito cor-de-rosa, tô afastando a lâmpada aqui. Não adianta você colocar o acabamento reto, né, uma tira, num acabamento quadrado que tem ângulo. Você precisa fazer ângulo no acabamento também, tá? Geralmente, quando as pessoas precisam fazer isso, elas fazem cada pedaço do quadrado separado. Aí, na interseção de um pedaço com o outro, né, no ângulo, faz umas diminuições, depois faz uns aumentos, e aí quando dobra, costura, né, fez diminuição, não, faz diminuição, depois aumentos, isso. Diminuição e aumento. Pra ficar chanfrado, né? E aí costura. Gláucia, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado mesmo, Gláucia. Valeu. Nossa, gente, tem bastante coisa ainda. Peraí. Tá, achei. Ah, tá. A coisa dos comentários da Cris, né? Eu não entendo, gente. Hoje, tanto que hoje eu deixei porque eu posso fechar os comentários, tá? Para só inscritos. Só inscrito comenta. A Cris é inscrita do meu canal, então não teria esse problema, tá? Deve ser algum bug do YouTube. Não é uma coisa que eu escolho, tá, Cris? Eu acho que você entende isso. E eu jamais escolheria você para barrar no chat, né? Pelo amor de Deus. Então não dá para escolher uma pessoa para barrar do chat, tá? O que dá é para barrar para não inscrito. Lembra quando dava muito problema, tal? Então aí eu cortei. Mas agora eu tô deixando já livre para todo mundo, tá? Olha o calor que está fazendo, é melhor sair no começo da manhã, fim de tarde ou à noite, pela saúde do bichinho e pela nossa também. Silvana, ela me mandou print onde ela está escrevendo no chat. O chat dela parece que ela escreve, mas não no nosso. Deixa eu ver se o meu tá. Chat ao vivo. Pronto. O meu já tava. Porém, pra mim não aparece. Não me trola, querido. Porém, pra mim não aparece. Aqui não, né? Ou seja, tá dando erro no chat. Sim.
Provavelmente é um erro no chat. Já vi o comentário da Cristina. Não vi comentário, também não vi nenhum, né? Kellen Daiane também não vejo. Será que o erro está acontecendo apenas com ela ou acontece com mais pessoas? Provavelmente pode ser com mais pessoas. Pois é, já teve gente que me reclamou que acha o Zé antipático e que nunca respondeu ela no chat. Achei estranho. Mas com isso da Cris que me mostrou, estou achando que existe um bug do YouTube. Com certeza, gente. Deixa eu ver se mais pra cima tem. Não tem nenhum comentário da Cris. Que estranho, né? Eu antipático, gente, porque eu não respondo comentário. Patrícia Lopes, Tomás Lopes, obrigado pelo superchat. Beijo, obrigado. Silvana Souza, Paty Cristina nem aparece nos comentários pra mim. Pois é, gente, pra mim também não. Não atualizou. Agora atualizou, peraí. Nenhum comentário da Cris apareceu hoje. Nenhum. Que estranho, gente. Mas eu vou mandar um feedback pro... A Cris me mandou as imagens e eu vou mandar um feedback pro YouTube, tá? Que eu posso fazer isso. Eles respondem? Né? Não me responderam até agora o direto de direita que eu dei neles. Não responderam. Olha, até onde eu vejo, sempre o Zé responde todos os comentários. Sim, Zé, porque você não faz aquele acabamento que abre em 2 no final? O tubular, né? Porque é mais difícil para fazer isso, tá? Mariana de Mello, ela poderia testar colocando comentário depois que virar vídeo. Cláudia Silva, Cris, quando eu uso meu YouTube não é cadastrado como Gmail, ele deixa... Cris, quando eu uso meu YouTube, que não é cadastrado como Gmail, ele me deixa inscrever no canal. Vocês conseguem fazer a inscrição, mas não me deixa comentar. Pode ser por isso, tá? Não sei. Preciso ver as regras do Google com relação ao usuário não Gmail, né? Que do mesmo ecossistema. Gmail, YouTube, Google, é tudo a mesma empresa, né? Talvez tenha essa limitação. Ó. Você tem um e-mail, você está cadastrando um usuário do YouTube que não é um e-mail do Gmail, você vai poder se inscrever, mas você não vai poder comentar. Talvez seja isso, não estou dizendo que é, tá? Preciso ver, preciso estudar isso. Mas a Cris comenta no canal. Ela faz vários comentários fora de... E outra, ela já teve comentário aqui, não é esse o caso. Acho que não é esse o caso, não. Acho que deve ser um bug mesmo. Mari, a questão pode ter mais pessoas tendo essa dificuldade e acaba dando mal entendido, verdade. Acabei de mudar a configuração do meu chat e estava com as principais, mas não achei nenhum comentário da Cristina. Então, gurias, ela consegue ler todos os comentários, os nossos e os dela. Porém, os dela não aparecem para nós, ou seja, não é a configuração dos principais comentários o problema, é outra coisa, disse a Patrícia. Será que ela não está usando outro navegador e não fez login? Não, porque aparece para ela, né? Zé, por que você não remalhou como em retilínea essa gola? Eu não sei como é que remalha a gola em retilínea, Rúbia. Talvez por isso. Como em retilínea, talvez com tubular você está falando, né? Mas tubular ficaria mais difícil aqui ainda. Porque eu não vou virar esse acabamento aqui, tá, gente? Eu vou virar depois. Ali, pelo amor de Deus, eu não vou enfiar isso de novo na máquina para depois costurar, né? Mariana Mello, por isso que falei que ela tentar com outro comentário, colocar o comentário no vídeo. Assim o Zé pode saber se alguém teve dificuldades para enviar pergunta no chat. Então, mas não, a Cris já mandou muita pergunta, Mari. Muito comentário. Não vejo isso como possível, né? Amanhã eu vou tentar descobrir o que pode ser isso. Mas ela sempre participou do chat, sem problema, né? Verdade. Boa noite, cheguei agora, assisto com calma depois. Beijo, Dirce. Obrigado pela presença, viu? Miriam Noemi Boado. Olá, outra vez. Llegué tarde. Miriam, vou falar pausadamente. Mas, ó, os títulos das minhas lives, das últimas pelo menos, já estão em espanhol. E também existe legenda em espanhol para quando ela vira um vídeo. Não é durante a live porque não dá. Mas quando ela vira vídeo, tem como fazer automaticamente pelo YouTube. É mais ou menos automático, né? Tem que ficar apertando o botão para acontecer, mas
eu aqui no caso, né, para inserir as legendas, tá bom? Ah, entendi. Eu tô lendo os negócios do acontecido, porque todo mundo tá lendo, eu não preciso reproduzir, né? A Glaucia tá falando que minha máquina de costura é muito fofa. Ela é bonitinha. Ela é levinha, ó. Aí eu deixo cair, né? Não é tão levinha quanto umas outras aí, sabe? Que eu não vou falar marca, porque eu não gosto da marca. Mas essa aqui, gente, meu nenezinho. Agora corta isso, faz um clipe e compartilha pra Deus e todo mundo, tá? Não sei se vocês viram que tem uma tesourinha agora atrás. Pra que serve essa embaixo, né, do vídeo, da live, quando vira vídeo? Vocês conseguem fazer clipes e compartilhar esse clipe em outras redes sociais, tá? Esse tipo de malha menos elástica fica mais fácil de costurar na máquina, com certeza. Glaucia Castelo Branco, sua máquina é muito fofa. Edenilza, sim, que é minha aluna. Só penso na 1840, não tenho mais remalhadeira. Futuramente quero uma DL1000. Edenilza, duro de passear com 4 pets, imagina, hein? 4 cachorrinhos. Oh, meu Deus, Alfredo, lindinho. Eu vi sim, ele é lindo, né, gente? Ele é lindo. Patrícia Lopes, esse Alfredo é muito fofo. Solange Corrades, eu acho que vi o Alfredo outro dia, lá na rua da padaria, indo para o colégio. Na rua da padaria. Que rua que é? Porque assim, tem uma padaria perto do prédio. E o Sérgio, quando passeia com ele, e às vezes eu e ele também, a gente faz passeios bem longos. Que eu vou falar um negócio pra você, viu? E à noite, tá, gente? Não é passeio longo de dia. Né? À noite fresquinho e tal. Esse cachorro tem energia, viu? Esse cachorro tem energia de sobra. Então a gente faz uns passeios longos com ele. Para, descansa, começa a andar de novo e tal. Então pode ser que a gente tenha se visto sim. Quando for assim, chama. Gente, vou me despedir. Amanhã eu levanto cedo. Boa noite, Zé. Muito obrigado. Valeu. Beijo, Glaucia. Boa noite, Glaucia Patrícia. Mariana Mello. Eu já fiz o acabamento como você está falando. Agulha interno e externo. Mas nesse caso era muito fininho. Coloquei o fio de lastex por dentro e ficou mara. Já tenho a blusa há uns 5 anos. Legal. Maravilha. Desculpem, vou sair. Acorda às 5h30. Beijo, Silvana. Rubem Moraes, você gosta de sofrer. Zé, boa noite a todos. Boa noite, gente. Deus te abençoe e boa noite a todos. Boa noite, gente. Vocês estão indo embora mesmo? Eu também vou. Tá bom? Fiquem bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu só tô um pouquinho chateado, mas eu acho que não é culpa de vocês. É o YouTube que não tá distribuindo as minhas lives, tá? Então, para isso, eu vou, como eu disse, criar uma alternativa para divulgar, né? Para divulgar essa live de outra maneira. Tá bom, gente? Então é isso. Fico devendo continuidade disso daqui para vocês. Então as lives da semana que vem provavelmente a gente vai ainda tocar nesse assunto. Se não as duas, em uma pelo menos vai. E eu já tô preparando assunto novo, tá bom, gente? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem a gente se vê. Um bom final de semana para todos vocês. Descansem, aproveitem, assim como eu também vou descansar e aproveitar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.